Olá para todos vocês que estão começando a acompanhar a gente. Nós vamos para o nosso segundo episódio e hoje a nossa convidada, a nossa entrevistada vai ser a Vivi, uma grande amiga minha, que fez curso de constelação e que vai trazer bastante desse universo. Eu vou apresentar um pouquinho ela antes dela fazer a própria apresentação. Vamos lá? Mentora da espiritualidade para terapeutas, enfermeira, funcionária federal e estadual, bem legal, né? Porque você pode trazer bastante dessa área, né? Pós em acupuntura, master em PNL, hipnoterapeuta, consteladora, treinadora, reikiana, facilitadora de barras e DNB, terapeuta espiritual, oraculista, cartomante, guardiã da medicina do cacau. E hoje ela ajuda as terapeutas a se despertarem espiritualmente, prosperarem financeiramente com a carreira e a magia dos 4 elementos. Então, Vivi, explica um pouco pra gente como é que você chegou nisso tudo. Doideira, né? Muita. Gente, rapidinho, eu só queria fazer uma pergunta, que é... Mas o cacau, ele é alucinógeno mesmo? Não! Não é. Você já teve alguma onda comendo chocolate? Não. Então, se você tivesse tido, tinha sido do açúcar. Porque o açúcar dá uma onda, né? Se você tiver muito tempo sem consumir açúcar e comer alguma coisa doce, vai dar aquele... Mas não, o cacau não é alucinógeno, ele é o cacau 100%, né? No chocolate tem cacau, tem leite, tem gordura, né? Lá no cacau, não. O cacau que a gente usa cerimonial, ele é um cacau 100%. E quando a gente faz, assim, cerimônia de cacau, geralmente, né, eu pelo menos só uso o cacau que é realmente cerimonial. Então, o cacau que eu uso hoje, ele é feito lá na Amazônia, então ele é plantado, colhido, já todo preparado espiritualmente, nessa egrégora de cura. Então, já é uma medicina usada pelos maias, mas não, assim, a princípio, eu posso explicar depois com mais propriedade sobre o cacau, mas ele não é alucinógeno. Importante. Depois desses vídeos que saíram aí sobre festas sem drogas, só com medicina sagrada do cacau e uma onda gostosa, fiquei curiosa. Já que é aquilo, como eu falei, existe uma onda gostosa, por quê? Porque você tem várias substâncias químicas no cacau que vão trazer relaxamento, vão ajudar você a ir para dentro, se conectar com você, expande o chakra cardíaco, né? Olhando mais para essa parte energética. Gente, é uma medicina, né, da floresta, mas não é alucinógeno. Existem outras medicinas que também não são alucinógenas, são enteógenas, né? Que fazem você ter visões dentro de você, como a ayahuasca, né? Mas o rapé também. Eu sou uma pessoa que já consagrei diversas medicinas. Mas o cacau, ele assim, dessas todas, ele é o mais leve. É mais difícil de você fazer, de repente, um processo de limpeza. Não é que não pode acontecer. Mas é bem mais raro você, numa cerimônia de cacau, fazer um processo de limpeza mais intenso do que com essas outras medicinas, por exemplo. É isso mesmo. Ele altera o estado de consciência, mas não é alucinógeno. Ele expande a consciência, ele não altera o estado de consciência. Okay. Algumas outras coisas sim vão alterar, né? Como eu falei, a ayahuasca, o rapé, o cogumelo mágico, eles dão uma alteração no estado de consciência. O cacau não. É a medicina mais levinha, digamos assim. Entendi. É um outro negócio, entendeu? Entendi. É um outro nível aqui, né? E fala pra mim, assim, vou pedir, né, pra você trazer como você chegou nisso tudo, que, né, é interessante que antes, né, da gente começar, ela até falou assim, não, isso aí você não precisa falar porque eu já fui um dia e não sou mais, mas a gente sempre né, a gente é o conjunto de tudo, a gente se torna algo porque em algum momento nós estivemos em algum outro lugar ou fomos algo, então, como que você foi caminhando, como é que foi essa trajetória até você chegar a ajudar esses terapeutas com todos esses elementos, enfim? Foi uma trajetória assim, eu acredito que desde que eu encarnei, né, que eu sou uma pessoa que eu sempre fui médium, sempre tive aquela coisa de ver espíritos quando era criança, ter amiguinho imaginário e tudo mais, mas isso é uma coisa que não é muito bem visto, nem muito aceita assim, na sociedade. E aí, sempre tive esse lado espiritual muito forte. Então, eu comecei a desenvolver minha espiritualidade na religião católica. Eu pedi para fazer a primeira comunhão, os meus pais não eram católicos. E aí eu fiz minha primeira comunhão e caminhei um bom tempo dentro da igreja, até o dia que eu resolvi entrar para a Crisma. Me crismei, conheci os fundamentos da religião e decidi sair da religião. É uma religião, assim,
que no meu coração até hoje, Nossa Senhora, essas coisas, meus filhos estudam no colégio católico, ressoa muito, assim, amorzinho no meu coração. Mas os fundamentos básicos não ressoam com a minha pessoa. E aí eu fiquei um tempo, né, um pouco afastada da minha espiritualidade, mas olhando para minha trajetória, eu sempre tive essa coisa de ir para a espiritualidade, comecei a conhecer o kardecismo, ler livros da Zíbia Gasparetto, e fui caminhando na minha vida, né. Aí sempre quando há uma crise, a gente corre para algum lugar, né? A gente vai ali conhecer um centro de umbanda, conhecer um negócio, tomar um banho. E eu não sou diferente disso. E assim fui indo, conheci várias vertentes, acompanhei no Ramatiz, ali na Tijuca, fiz todo um caminho e fui indo. E, ao mesmo tempo, estudando, me tornei enfermeira, fui trabalhar, né, nos hospitais públicos, concursada. E aí teve uma grande crise na minha vida, que foi a crise na minha vida e na vida de muitas pessoas, que foi a crise do estado do Rio de Janeiro, em 2016, onde eu fiquei sem receber. Ali foi abalado dentro de mim essa coisa assim, eu posso até não estar muito satisfeita aqui, mas eu sou taurina, então estabilidade é algo que importa aqui, né? E aí a minha estabilidade financeira foi abalada. E aí eu falei, será que vale a pena? Será que é isso que eu quero pro resto da minha vida? Isso tudo me levou a questionar a minha atuação profissional. E aí, com o tempo, né, eu fui começar a buscar outra profissão. Pensei assim, quando eu me aposentar ou no futuro, o que eu quero fazer? Será que eu vou querer fazer isso o resto da vida? E aí eu fui e fiz um curso de personal organizer. Porque eu pensei em estética, pensei em psicologia, mas eu não queria lidar com o problema de ninguém. E aí, no curso de personal organizer, eu conheci e vi palestras de vários coaches, Paula Abreu, Bruno Giuliani, e eu fiquei apaixonada. Aí fui fazer um curso de coach, né, aí eu fui com o objetivo de me conhecer. Só que fui picada pelo mosquitinho do desenvolvimento humano. E aí, ali eu comecei essa caminhada, né, então eu comecei como coach, assim que eu me formei, já comecei a atender e fazer muitos cursos na área do coaching. E eu lembro que eu fiz o curso de coach, a única turma, né, que a Monique fez, eu fui aluna dela. E aí, eu fiz o curso e perguntei assim pra ela, o que eu faço agora? É Master Coach? Ela falou assim, não, estuda PNL. Estuda PNL, porque aí você vai conseguir trabalhar bastante as questões dos seus clientes e tal. E assim eu fui. Sempre muito intensa nos meus estudos. Então, estudei PNL, virei Master em PNL, quase treinadora de um instituto de PNL. E aí, uma coisa que eu quero, que veio aqui pra mim, né, agora, que nesses processos todos, a gente vai fazendo, a gente vai conhecendo muita gente que a gente admira muito. Então, por exemplo, quando eu quase me tornei treinadora de PNL, eu estava projetando, né, a melhor parte de mim naqueles treinadores e por isso acabei quase me tornando treinadora. Mas ali eu ainda estava muito desconectada da minha essência. Porque eu ainda estava muito no mental. Não que essas ferramentas não sejam importantes, inclusive elas fazem parte do meu método hoje. Mas a minha essência é a espiritualidade. Mas a espiritualidade ela foi chegando para mim conforme eu fui me abrindo e permitindo, né, dentro do meu nível de consciência, porque muita coisa eu tinha medo, eu negava, como a minha própria mediunidade, que era uma coisa assim que eu sempre tentava abafar, né, não queria trabalhar minha mediunidade. E aí fui caminhando, coaching, aí do coaching eu fui conhecer barras de a PNL, as barras de Axis, cheguei no curso de constelação, e aí nesse período eu já trabalhava bastante, já dava os cursos de barras, eu era sócia, né, da Monique, e aí a nossa sociedade se abriu, e ali foi uma coisa que... E a nossa sociedade se abriu assim, a gente tá vendo na constelação, nas cartas, nas turmas que a gente abre, que a coisa não tá fluindo. Só isso, porque a gente ama trabalhar juntas, nós somos comadres, irmãs, e a gente olhou através desse... Vamos olhar, não vai fluir pra gente esse caminho. Abrimos. Ali, eu me tornei terapeuta espiritual. Eu vi esse curso, eu falei, meu Deus, terapeuta espiritual. E aí eu comecei a mergulhar de forma mais profunda na espiritualidade. E aí me tornei terapeuta espiritual e depois disso, tudo que eu fazia, apareciam questões espirituais no meio. A ponto de eu começar uma constelação na água e ninguém nem constelar e sair de uma desobsessão ali. E aí, nesse dia, eu falei, meu Deus, será que tem como desver, desfazer, devolver meu certificado? Mas a gente tem que ter muito cuidado com os portais que a gente abre, né? Porque uma vez que a gente abre, a gente não fecha mais. E aí, continuei nesse caminho. E
dentro dessa coisa de eu ser consteladora, terapeuta espiritual, desenvolvendo os meus produtos, o meu trabalho com mulheres, sempre trabalhei com mulheres, chegou num determinado momento onde eu fui me desenvolver como empreendedora e empresária, que é outra parte fundamental que a gente precisa sim entender. Só que ali, uma das minhas mentoras, nessa época, ela consagrava as medicinas da floresta. Então, ela consagrava a ayahuasca uma vez por mês. E eu fui para Cabo Frio, num evento que era espiritual e negócios. E aí começou a se plantar ali uma semente em mim, né, dessas medicinas. Que foi no ano passado isso já. E aí eu senti o chamado, mas aquela coisa, né, muitas coisas que a gente vê na internet, né, muitas coisas falando sobre morte, droga, não é? Aí eu fiquei um tempo me entendendo nesse lugar, tirando as minhas dúvidas e tal. Até que a primeira medicina que eu consagrei foi a ayahuasca, que é bem forte. E o que seria, assim, só para eu entender? É um chá de uma planta, né? Uma raiz e um cipó. E aí é a molécula da consciência, né? Dentro essa junção dessas substâncias que tem na ayahuasca, DMT, é uma das substâncias. Então já tem vários artigos científicos de tratamentos terapêuticos para vício, para ansiedade, para depressão, para tudo isso com essas substâncias. Então, ela faz com que você expanda a sua consciência, mas aí sim altera o nível de consciência. Você tem visões, mas não é uma alucinação. É uma expansão para você entrar em contato com as suas verdades, entendeu? Seria tipo um acesso ao seu inconsciente? Seria, sim, teoricamente, sim, isso? Por aí. As medicinas trazem esse caminho. E aí consagrei a ayahuasca, e dentro dessa consagração veio um chamado muito forte de novo para eu trabalhar a mediunidade. E conheci também pessoas, né, que trabalhavam com essa medicina e outras medicinas. Aí isso foi em julho. Em agosto do ano passado, eu fui num retiro da bruxa Hecate. E lá eu consagrei o cacau. Aliás, em julho eu já tinha consagrado uma vez no Sagrado Feminino. E nesse retiro, aí as coisas se abriram ainda mais, né? Ali eu consagrei rapé, jurema, outras medicinas. E esse caminho da espiritualidade expandiu ainda mais para mim, vindo esse chamado da espiritualidade cigana. Tudo isso foi se abrindo a partir dali. E de lá para cá eu fui fazendo algumas consagrações de cacau em alguns eventos. Comecei a ter vontade de ser guardiã. Como lá no passado eu fiz projeção, agora eu já fui com mais calma e cautela. Falei, não, deixa eu perceber se é uma projeção, né, de algo que tá fazendo tão bem para mim, tá sendo tão lindo, e aí se realmente é para eu enveredar por esse caminho. Até que sim, dentro de uma consagração eu tive essa consciência de que era um caminho mesmo, a medicina me chamando, e aí eu já estava pesquisando algumas formações e decidi, e comecei em junho desse ano, como guardiã do cacau, né, fazendo a minha formação. Já terminei, já conduzi algumas cerimônias, trago para os meus atendimentos individuais. É um salto quântico, assim. E como você traz isso hoje nos seus atendimentos, assim? Como é que você linka esses dois lados na medicina, né? Porque, de alguma forma, você trabalha como enfermeira. Então, você já tem um acesso ativo àquilo dali. E agora você tem um acesso espiritual também. Eu acredito que ser enfermeira e ser terapeuta é um caminho que eu fiz, assim, do superficial para o profundo. Né? Enquanto enfermeira, eu trabalho em duas polaridades. Um lugar é maternidade, no outro é oncologia. Então, são duas polaridades, né? E aí, ali a gente vê, principalmente quando a gente olha para a oncologia, o que acontece quando a gente não cuida da nossa energia e das nossas emoções, né? Quando a gente não cuida do nosso mental, do nosso emocional, do nosso espiritual, a gente vai condensando essas energias, e isso a medicina chinesa traz como conhecimento milenar. Há muitos anos, Há muitos anos, né? Tanto que cada órgão é relacionado a uma emoção. Eu dei até uma aula sobre isso dentro do INCA. E aí, o que acontece? Eu vivia essa realidade de como uma pessoa que tem uma facilidade com cura, com esse tipo de energia. Foi esse o lugar que eu escolhi trabalhar. O nível de consciência que eu tinha foi como a espiritualidade me chamou para atuar nesse viés. E aí, conforme eu fui me aprofundando, eu fui entendendo que para que você não chegue lá, você precisa trabalhar aqui. Não que alguém que esteja com uma doença muito avançada não tenha nenhuma possibilidade de cura, mas nessa realidade da terceira dimensão é mais difícil.
é muito mais fácil que a gente evite, que a gente cuide do emocional, do espiritual e do energético, antes dessas energias realmente se condensarem, se espalharem pelo corpo, pensando em tumores e metástases, do que a gente querer reverter isso já lá na ponta. Lá na ponta, o meu papel é dar conforto, medicar com medicações que ela resolve uma dor e causa mais 10 problemas do corpo da pessoa, né? Então, mas são níveis diferentes de cuidado. Tudo é cuidado. Tudo é cuidado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei curiosa porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. O que exatamente um terapeuta espiritual faz? Então, eu trabalho com várias ferramentas espirituais. Eu fui iniciada e eu tenho 4 anjos que trabalham junto comigo. Então, são os 4 anjos da criação. Tem os meninos da consciência, que também são os mesmos que ensinam DNB. E aí, esses anjos, tudo que eu aprendi de ferramenta, tipo, se eu fizer um círculo mágico de proteção, eu peço para eles ativarem. Tudo é etéreo. Uhum. É comando verbal ou até mesmo mental, e eles executam. Então, eu vou trabalhando com essas ferramentas. Então, tem triângulo de manifestação, onde a gente pede assim, traz um triângulo de manifestação para ativar a energia da prosperidade, deixa essa pessoa ali dentro desse triângulo, todo dia que ela for dormir, por 7 dias. Então, você tem várias ferramentas energéticas mesmo que você vai trabalhando com esses anjos. Essa é a minha formação de terapeuta espiritual. E aí, dentro da constelação, por exemplo, sempre quando eu termino, eu faço um movimento que eu chamo de cura. E aí, nesse movimento de cura, eu sempre trago. E não é a minha espiritualidade, é a sua. Então, eu pergunto assim pra você. O que você se conecta muito? Nossa, eu me conecto com Nossa Senhora. Então, vai ser Nossa Senhora que a gente vai trazer. Eu me conecto com o Oxum. Vai ser o Oxum que a gente vai trazer. A gente vai trazer aquele ser que você mais se conecta, Arcanjo Miguel, sabe? Aí, se você falar nenhum Deus, vamos trazer essa energia do Criador. E a gente vai trazendo as energias dos seres de luz que trabalham com você, ativando a sua conexão com os seus mentores, para poder potencializar todo o seu caminho. Porque nem tudo é espiritual, mas a espiritualidade pode ajudar em tudo, né? Então, seria como se essa forma que você trabalha seria como se tivesse a exceção dos nossos outros corpos sutis. Sim. Né? Seria algo mais ou menos assim, porque eles conseguem movimentar essa frequência energética dos outros corpos que a gente... Seria mais ou menos isso. Porque em vários momentos, inclusive, que eu falo, né? Em todos os corpos, no seu campo energético, todos os seus corpos etéreos e no seu campo energético. Isso. Que é aquilo que você trouxe, né? Elevação da frequência. Então, quando eles estão ali trabalhando, se a gente faz só pelo mental, já tem muito resultado, né? PNL, claro, coaching, sim. Tudo isso já é também comprovado cientificamente. Mas quando a gente traz a espiritualidade junto, é só somar. E aí que entra a medicina do cacau também. É para somar. Para você encontrar suas próprias respostas, para você se conectar com seus próprios mentores. Eu lembro que numa cerimônia, uma moça falou assim pra mim, nossa, eu consegui me conectar com a minha cigana, sem ser, eu nunca pensei que eu pudesse conversar com ela, eu sempre achei que esse tipo de conexão era só incorporação. E não é uma coisa que eu nem tenho vontade de fazer agora, mas eu consegui ter contato com essa entidade e conversar com ela a partir do momento que eu consagrei o cacau. Então, abre o teu campo energético. É uma expansão, verdadeiramente, né? Isso. A gente estava até trocando antes, né, aqui, que é muito interessante quando eu falo que eu fiz a cura arcturiana, né, e aí as pessoas falam, gente, primeiro, que loucura, existe vida em outros planetas, como assim? Não tem como. E como é que os arcturianos vão acessar você aqui? Porque ele não acessa você fisicamente, né? Você enquanto pessoa. Ele acessa todo o seu campo espiritual. E aí, quando a gente vai fazer os processos de apometria, de capiximetria, você entende que, na realidade, você é um conjunto daquilo dali, né? Você é um conjunto de todas as suas vidas, você é um conjunto espiritual, você é um conjunto, né, de vários momentos que você passa enquanto pessoa agora, ou, né, as suas próprias provações. Isso é muito interessante, né? Porque quando você traz esse campo, essa expansão, de alguma forma, você está indo numa cura muito mais profunda, né? E aí as coisas, elas começam, né, a tomar um outro ritmo na sua vida. E não que eu também não acredite nas questões, assim, ativas, do tipo PNL, coaching, até mesmo a constelação de alguma forma, né? São ferramentas terapêuticas muito importantes, assim. Mas muitas vezes a pessoa, eu não sei se você passa por isso, até compartilha, a pessoa faz a constelação e fala, nada mudou, por que eu fiz isso? A minha vida não melhorou em nada.
qual é o movimento que você está fazendo ativo, porque não adianta você ter um acesso à sua consciência, não adianta você ter acesso a levar para a consciência algo, não adianta você ter um acesso muito grande se você ainda não percebeu que não é só sobre o acesso, é sobre a sua movimentação, é sobre a sua postura interna. Né? Então, assim, você consegue perceber isso também nos seus atendimentos? Tipo, você faz uma consagração, você tem um atendimento com o seu mentorando e você passa um panorama e aí ele volta dizendo que, olha, não rolou. Você tem isso? Como é que... Claro que eu tenho. É bem importante a gente falar isso, porque no meu caso, ao longo desse caminho, foi havendo uma conexão muito forte com as terapeutas. Né? E as terapeutas, elas vivem muito nesse mundo do espiritual que a gente ama, a gente vai meditar, vai pra Nárnia, vai pro Arcturiano, vai não sei pra onde, a gente consagra um monte de coisa, mas a gente tem essa dificuldade do agir, né? No caso da terapeuta, às vezes ela até muda de postura, mas ela não age. Ou ela tem dificuldade nessa mudança. E aí, é por isso que eu criei essa metodologia dos 4 elementos. Foi a partir daí, dessas dificuldades todas que surgiram. Então, assim, é muito importante a gente, quanto terapeuta, a gente entender que a gente não é responsável pelo processo do outro. Exatamente. Porque existem pessoas que fazem uma constelação com você e te mandam mensagem, somem, e daqui a 6 meses ela fala assim, mudei minha vida. E tem gente que vai fazer 3 e não vai acontecer nada. E aí eu já ouvi até assim, não, mas fulana de tal já fez 3 constelações e não mudou. Eu falei, enquanto ela não quiser, ela não vai mudar mesmo. Isso, esse é o processo. Então, realmente acontece, mas isso é um processo de cada um. Eu acredito que tem 2 possibilidades aí. Tem a possibilidade da pessoa estar mirando no lugar errado. Então, tipo assim, você fala, mudou alguma coisa? Não. Mas ela estava mirando num detalhe. Ela fez a constelação pensando numa coisa. A constelação abriu o mundo inteiro. Veio a ancestralidade, veio a criança interior, não sei, e ela tá focada naquela mesma coisa lá do início. E também não tá aberta para ver nada muito diferente. Ela nem viu o que todo mundo que chegou ali. E aí, ela tá focada tanto num detalhe, que se aquele detalhe não mudar, ela não enxerga nenhuma outra mudança. E várias outras coisas estão mudando. Às vezes, você só tem que fazer essa pessoa enxergar onde está a mudança. E algumas pessoas realmente não vão acessar. Porque não é o momento delas, né? Elas não estão no estado de permissão. É aquilo que a gente estava falando também antes, né? Do campo. Exato, você tem que estar com o seu campo aberto. Porque uma coisa é você falar, né? E a constelação, ela é essa ferramenta. Você chega aqui e fala assim, não, mas eu quero. Mas quando a gente abre o campo... Não quer. Não, você tá de costas. Você não quer. Você não quer nem ver. Você não quer. E isso aconteceu comigo, né? Eu sempre falo sobre isso, sobre a cura arcturiana, porque eu sempre quis fazer. E quando eu comecei a fazer, na verdade, a primeira vez que eu fui na sessão de apometria, a Larissa foi comigo. E aí eu me lembro que ela falou assim, cara, isso aqui não é pra mim real. E aí eu falei assim, cara, real é pra mim, assim. Assim, eu não sabia nem que eu ia pra lá. Ela me chamou pra almoçar. Não, eu falei que a gente ia fazer uma coisa diferente. Eu não disse que era, porque ela bruxa é assim que funciona. Ela sabia que se ela me falasse, eu iria pra falar, pô, amiga, não. Beijos. E aí eu fui fazer a apometria, porque como que funcionou, né? Assim, eu sempre explico para as pessoas, antes de eu entrar na psicanálise, tão de cabeça, eu fiz um movimento contrário, né, na realidade. Eu tive primeiro, o meu primeiro desenvolvimento foi com o tarô, depois com a constelação e o tarô sistêmico, até que eu falei assim, até que eu fui estudar Bert Hellinger, né, e eu me aprofundei tanto, falei, o cara era psicanalista, eu falei, putz, eu tenho que me jogar nisso. Então, acabou que eu fiz o caminho inverso. E, de alguma forma, e foi exatamente isso que você disse, né, quando você tem acesso a algo, não adianta você excluir isso. Né? E a minha maior questão, uma das minhas maiores questões para, inclusive, eu entrar para a constelação familiar, tô falando de forma pessoal, era a minha enxaqueca. E você já participou de diversas constelações minhas por conta da enxaqueca. Então, eu sempre tive muita dor de cabeça, muita, desde os meus 6 anos de idade. E assim, para mim sempre foi o fim do mundo. Eu ia parar, tomava morfina, a minha vida acabava, 3 dias de ressaca de enxaqueca, passando mal, eu não trabalhava, não conseguia fazer nada, não vivia, não levantava da cama. E aí, eu busquei muitas ferramentas para mim, enxaqueca, diversas, das mais loucas que você possa imaginar. E aí, um dia eu tive uma crise muito grande, né?
eu retornei o contato com meu pai depois de uma constelação que a gente, né, no início do curso eu não falava com meu pai, e aí foi uma das primeiras constelações que a gente fez no curso. Surpreendentemente, meu pai me mandou uma mensagem e eu tava aberta, porque até então eu não tava, a gente começou a trocar e tal. E aí sempre eu fui tentando ressignificar essa minha relação com meu pai, muito grande. E em determinado momento, meu pai falou assim: gente, eu não sei mais, porque todo mundo diz que aí pode ser uma questão nossa, da nossa relação, a sua enxaqueca, porque foi quando eu conheci meu pai aos 6 anos, né? E aí todo mundo diz que de repente é porque alguma questão, mas eu não sei mais o que eu faço, minha filha. Eu tô tentando conhecer Hélio Couto, fazendo as coisas e tal, mas eu não sei mais o que eu faço, não sei o quê. Aí teve um dia que ele me ligou e falou assim: olha, tô escutando uma mulher, sim, né? E ela faz apometria. Eu não sei muito bem o que é isso não, mas eu vou procurar pra você. Ele começou a procurar e tal, aí a gente descobriu lá na Tijuca. Quer dizer, ele descobriu. Eu falei: Larissa, vamos comigo. Aí eu cheguei lá, comecei a fazer apometria, né? Isso esse ano, né? Foi no início do ano, mais ou menos, né? Não, foi chegando no meio do ano. Foi chegando no meio do ano, ou seja, tem pouco tempo, né? E aí eu comecei a fazer apometria, e desde que eu comecei a fazer apometria, eu mergulhei. Assim, cura arcturiana, falar com os pleidianos, sonhar com nave espacial, uma coisa assim, muito doida. Você fala, a pessoa fala assim: amor, não, não tem como. Eu falo, tem. Essa noite não, uma dessas noites atrás, aí eu tive um sonho, assim, né? Eu tava saindo do meu corpo, aí andando até a minha área, aí eu olhava assim, era uma nave espacial linda, aí eu me conectava com a nave, aí eu acordei minha mãe e falei: mãe, vem, a gente tem que ver a nave. Minha mãe: filha, não, a gente tá dormindo. Foi um sonho. A gente é o tipo de pessoa que, se a gente vê a nave, a gente vai ser a primeira a embarcar, né? Exato. Aí a minha mãe assim: não, filha, por favor, dormindo. Você sonhou. Então, assim, quando eu comecei a entrar nesse mundo, a esse universo, e tem pouco tempo que eu realmente... E apesar de eu achar que ainda tem muita coisa para eu me abrir, porque como eu te disse, toda vez que eu vou fazer essa cura, verdadeiramente o meu campo ainda tá fechado, os meus chakras, eu parei de ter enxaqueca. Eu não tenho tido mais... Eu tenho dor de cabeça natural, assim. Hoje eu faço também vários acompanhamentos com osteopata, enfim, descobri que eu tinha gordura no fígado, fui tratada gordura. Óbvio, né? O nosso corpo, ele fala, reage, ele precisa de cuidado. Mas desde então, a minha vida foi sendo diferente, assim. Eu fui percebendo que, cara, foi o que você trouxe no início, sabe? Qual é a figura que você se conecta? E eu falei isso na nossa última vez, né? Na nossa última entrevista. Não adianta você chegar pro seu paciente e falar assim: vamos lá, vamos nos conectar com o Arcanjo Rafael. O cara vai falar assim: quem é esse cara? Exatamente. Tipo assim, quem é esse arcanjo? Que loucura, né? Porque ele não tá acessando isso. Mas, então, qual é a sua figura? No que você... Eu falo que eu jogo o jogo do meu terapeuta, do meu analisando, e as pessoas às vezes falam assim: cara, isso não é a psicanálise. Eu falo: porque no momento em que você tem a dimensão do que o outro ele é capaz de atingir, e você pode utilizar daquilo dali para trazer o que ele precisa, acabou. Né? Então, assim, às vezes, uma das maiores críticas, né? Salada de fruta. Tá misturando um monte de coisa. De repente, expandindo o universo desse meu paciente, eu consigo chegar onde ele deseja. E tá ok. E tá tudo certo. Então, achei muito legal o fato de você ter trazido e de alguma forma, a gente perceber que, né, assim... que essa expansão é o que leva o paciente, quando ele deseja, no lugar que ele quer. Né? E como é que você, assim, por exemplo, isso aconteceu com um dos seus mentorandos. Como é que você age? Olha, eu faço assim, eu não posso entrar nunca, né, na postura de mãe, mas existe um limiar onde a gente pode ser uma terapeuta um pouco mais ativa, porque a gente tem que olhar para todas as questões. Então, por exemplo, eu tenho um trio de TDAHs em casa. E aí, você ter um paciente e olhar para ele com esse olhar, porque às vezes ele não é um cara que tá totalmente só se... ele só quer saber do sabotador, tá agarrado no sabotador. Não, não é isso. Peraí, vamos olhar isso aqui. Vamos indicar para outros profissionais? Vamos pesquisar o que tá por detrás disso? Porque se ele tem
por exemplo, ele ou ela tem TDAH, porque eu tenho um caso de um paciente assim. Que aí, no caso, ele nem é terapeuta, é um acompanhamento individual que faz. Se ele tem TDAH e ele não acompanhar essa parte, só eu não vou dar conta, né? Então, ter essa consciência também do que pode estar acontecendo quando o fluxo não vai. Será que tem mais alguma coisa que a gente precisa olhar? Tem mais alguma... Essa coisa da equipe multidisciplinar que você falou. Tá, ele vai tratar aqui o espiritual, mental comigo, mas e o corpo? Quem vai cuidar desse corpo? Peraí, vamos ver aqui, o que você está precisando? E é exatamente isso que você falou, né? O nosso corpo fala. Então, é buscar esses caminhos, desvendar ali o que está emaranhado. Não só colocar a culpa na pessoa, é porque ele é isso ou ela é aquilo. Cada um tem seu tempo, seu processo, e a gente, quanto terapeuta, tem que estar ali para buscar realmente ser facilitador do processo. Então, às vezes, coisas que a pessoa não está enxergando, e a gente olha e fala assim, ó, vou te encaminhar para isso. Vamos fazer uma nutricionista? Qual exercício físico que você pode começar? É uma forma ativa, né, da pessoa criar uma diretriz, né? Porque, Exato. às vezes, o nosso ponto, ele é crucial, muito importante. Você, do outro lado, já observou, né? E já tentou levar várias vezes, mas aquela pessoa ainda não conseguiu se organizar de forma ativa para fazer daquela forma, né? Então, eu falo, é uma loucura, né? Uma psicanalista que faz tabela. Eu faço tabela com os meus pacientes, assim. Se eu achar que eles precisam... Não sei fazer, não sei por onde começar. Vamos fazer, vamos se organizar, vamos lá, vamos fazer tabela, vamos colocar fotos, vamos espalhar post-it pela casa. E isso aí, né, vai auxiliando ativamente o processo para que em algum momento, se é que esse momento vai existir, ele consiga ter uma resposta, né? E, por exemplo, suponha que você passou por isso. Eu quero trocar, assim, né? Você já percebeu em algum momento isso aconteceu com você? Porque já aconteceu comigo diversas vezes. E atendendo criança acontece muito mais. Que você foi para essa postura de mãe? Olha, é uma postura que é a postura da vida que eu trabalho, né? Na minha vida pessoal, a postura que eu trabalho na vida. Então, assim, eu fui pra constelação porque eu era mãe de pai, mãe de mãe, mãe de irmão, mãe do planeta Terra. Natália, mesmo grupo. E aí, lá no curso, eu acho que eu fui mãe de todo mundo. Em algum momento, eu fui mãe de alguém. Você foi minha mãe. Eu já fui sua mãe, eu pari gêmeos, eu fiz de tudo naquele curso. É verdade. Então, assim... Você foi meu anjo, eu acho, também. Eu fui tanta coisa, gente. Eu saía de 24 horas de plantão e entrava em todas as constelações que tinha, lembra? E aí, assim, a gente tem que estar sempre vigiando e orando. Nesse lugar, né, de mentora, de terapeuta, mesmo porque a gente tem essa mania de trocar. Então, agora eu tô no lugar da sua mentora e da sua terapeuta. Então, eu não sou sua amiga aqui. E depois inverte. E é um exercício bacana da gente fazer, porque é a gente entender qual é o nosso lugar. É exatamente essa coisa da constelação, da visão sistêmica. Qual é o seu lugar aqui? Qual o seu papel aqui? E em algum momento você percebeu que isso aconteceu em algum... Não, já percebi uma identificação muito forte com a dor do cliente. E aí você, né, você percebe, é por isso que é o vigiar e orar. Você tá atenta. Aí você vê o que eu tô me sentindo aqui. Assim, fechar o campo da sessão é muito importante. Fechar energeticamente o campo da sessão ajuda muito a gente a separar isso. Né? Porque aí você não fica com o que é dele, ele não fica com o que é seu, cada um na sua. Exatamente. Isso ajuda muito. Mas já aconteceu, e assim, uma das coisas que aconteceu recentemente até, acho que foi esse ano ainda, foi uma identificação muito forte com a questão, porque foi aconteceu um pouco parecido comigo, a questão do cliente, e a questão do cliente era muito profunda mesmo, assim, e aí você fica assim... E eu consegui trabalhar no cliente, aí depois eu consegui, percebendo isso em mim, separar. Ele é ele, eu sou eu. Entendo que isso foi uma dor muito profunda. Mas né? é dele. É dele. E tem uma frase que é muito legal, que é a análise do seu analisando vai até onde a sua análise vai. Porque se você não chegou nesse ponto, né? Ou se em algum momento você não enxergou isso, você não vai conseguir levar ninguém aonde você nunca foi. Exatamente. Né? E aí, porque aí vai ressoar com a sua questão. Ressoando com a sua questão, você já não sabe o que fazer na sua vida, você não vai saber o que fazer na vida do outro, óbvio, né? E aquilo dali fica, né, sempre...
fica sempre batendo, né? Você não consegue sair daquilo dali. Acho que é uma das maiores importâncias, assim, do terapeuta fazer terapia. Que aí é o meu lugar, né? Mentora de terapeutas. Porque é justamente isso, né? A terapeuta, ela tem 2 caminhos. Aí, quando ela começa a entrar nesse caminho de empreender como terapeuta, às vezes ela entende que ela é uma empreendedora e ela fica ali muito no masculino, só fazendo e não se conecta. E aí ela vira uma máquina, né, que está desconectada da essência. E eu acredito que quando você é terapeuta holística, né, você tem um chamado da espiritualidade por trás disso. Mesmo que não seja o seu trabalho, ele não seja espiritual de cara, mas você vai atingir algum lugar. Porque se você está trabalhando com desenvolvimento pessoal, é a evolução espiritual que aquela pessoa está buscando nessa encarnação. Tá tudo interligado, não dá para separar. E aí, é daí que surgiu esse método dos 4 elementos. E como é que é esse método? O que são esses 4 elementos? Assim? Então, isso aí foi uma coisa que eu fui canalizando com a espiritualidade, né? Conforme eu fui consagrando o cacau, que o cacau traz muito isso, né? De você estar ali fazendo perguntas para o universo, buscando coisas, e aí você consagra o cacau que vem, né? Vem dos seus mentores para você. E aí, o que eu entendi dentro da minha metodologia, né? Os 4 elementos: ar, água, fogo e terra. Então, a gente precisa sim de uma base sólida para as coisas. Só que nós somos seres espirituais vivendo essa experiência humana. E não seres humanos que de vez em quando vão viver uma experiência espiritual, quando para fazer uma oração. Então, a gente vive muito desse jeito. Mas a gente precisa mudar esse paradigma. E aí, você do elemento ar, a espiritualidade, o etéreo, essa conexão com o seu espiritual, você consegue canalizar, realmente se conectar com o seu propósito de ser terapeuta. Qual que é o caminho que você vai seguir? Quem que você vai atender? Quem são as suas clientes ideais? Mas não de um lugar da mente. Vem dessa espiritual. E junto com isso, quando você cria um relacionamento com a sua espiritualidade, você também consegue ter amparo e guiança. Por quê? Porque às vezes a gente conduz as pessoas nos processos emocionais e elas não estão preparadas. É que nem se eu começar uma constelação com a pessoa se debulhando em lágrimas. Você sabe que não é aquilo naquele momento. Então, todo esse preparo espiritual traz a primeira etapa dentro do meu método para preparar a pessoa para aí sim ela vai com clareza mental, saindo desse lugar de desconexão da sua essência divina, ela consegue ir para o elemento água. Aí lá no elemento água é que eu trabalho o emocional e o mental. Porque se você não tiver com essa conexão espiritual fortalecida, o seu mental e o seu emocional fortalecido, você vai cair no meio do processo. Aí você fica rodando em círculo. Você procrastinando. Não entendendo por que deu errado. Exatamente. Fica perdido. Então, aí, sim, né? Porque a gente nasce, a gente não sabe nada. A gente tem que usar fralda, a gente não sabe comer, a gente não sabe andar. Tudo a gente aprende. Então, a gente precisa desse processo. Entender que tudo na vida é um processo. E aí, sim, a gente chega lá no fogo. Que esse fogo, agora sim, eu tenho condições de transmutar aquelas minhas ideias em ações práticas. E o fogo traz também essa energia da ação pra gente. Mas de um outro lugar. Um lugar de mais maturidade, assertividade. Até porque sempre vai ter alguma coisa que vai precisar ser revista. Aí você volta no mental, no espiritual. Você tem da onde recorrer para se realinhar. Para você não ficar perdida, zoada. E aí, quando você já tá entrando em ação, vendendo o seu trabalho, você vai começar a aterrar. E o aterramento é viver o aqui e agora, entendendo que você precisa plantar aqui para colher. Não adianta, por exemplo, cacau. Você planta um cacau. A primeira safra do cacau demora 4 anos para vir. E ele vai ficar um cacau bonzão mesmo com 6 anos. Então, se eu quiser ter um cacau bonzão daqui a 6 anos, eu tenho que plantar cacau hoje. Não adianta daqui a 1 ano eu falar assim, poxa, eu quero cacau, mas eu nem plantei no passado, nem tô plantando agora e eu já quero colher o fruto. Então, tem frutos que você vai, o feijãozinho que você vai colocar lá no algodão e vai brotar rápido. Então, esse é o seu trabalho, você entender. E vai morrer rápido. Mas ele tá dando alguma coisa ali. Então, você consegue ter resultados rápidos, com algumas ações pontuais, e você também consegue, ao mesmo tempo, ir construindo.
Esse aterrar tem a ver com essa conexão com a natureza também, dessa coisa dos ciclos. Entendi. De perceber que tudo tem um ciclo, né? Até o sagrado feminino traz muito esse conhecimento, né? Que você tem as luas, aí tem a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, tudo tem fases. Nós, mulheres, somos cíclicas, a natureza é cíclica. Então, a vida não é isso aqui, né? Eu vou fazer sucesso. Não é uma linha reta para cima. É um caminho, né? E essa jornada é uma jornada que você precisa entender que o próprio ganho é a jornada. Né? Não ter assim, eu tenho um lugar para chegar. Você tem metas. Mas o que você vai fazer quando você chegar lá? Tem muitas cartas de vários oráculos diferentes que mostram isso pra gente. Né? O que você vai fazer quando você chegar lá? Se você achar que tudo na sua vida é para aquele objetivo. Então, você tem que curtir essa jornada, porque é aquilo que você falou. Ser facilitadora de barras faz parte do que eu sou hoje. De DNB faz parte do que eu sou hoje. Tem coisas que eu aprendi nessas formações Com certeza. e que eu ensinei nessas formações que eu uso até hoje. Então, tudo que a gente vive serve para levar a gente para onde a gente precisa ir. Não, e faz toda a diferença, né? Assim, é interessante. Eu cheguei também a fazer uma dessas constelações que é sobre você agradecer a cada formação, né? E eu fiz isso também logo no início. Eu tinha muita dificuldade de reconhecer o direito na minha vida, porque eu fiz 5 anos de direito, demorei 2 anos e meio para tirar a OAB, ou seja, eu fiz 5 provas. Foi assim, eu tive um relacionamento com um cara muito legal e eu destruí a pessoa, assim. E foi muito difícil. E aí eu tinha ódio do direito, assim. Ódio, horror. Eu dizia, me perguntava, o que você é? A consteladora. Nunca fui nada diferente disso. E aí, eu tava esses dias, né, conversando com uma pessoa, reconheci o direito e tal. Fiquei muito tempo com a minha carteira da OAB, porque eu sempre achei que um dia eu ia precisar dela. Fiz uma dívida imensa no SPC, porque eu simplesmente achava que um dia eu ia precisar, mas eu tinha que pagar aquilo dali. Aquilo foi me gerando vários problemas, cancelei até meu OAB outro dia. E aí eu tava conversando acho que era com a minha analista, não lembro exatamente, e falando que eu faço um contrato terapêutico. E aí a minha analista, psicanalista há, sei lá, 30 anos, 30, 40 anos, ela virou e falou assim, contrato? Aí eu falei assim, eu faço um contrato. Mas como assim você faz um contrato? É escrito? A pessoa tem que assinar? Tem cláusulas, tem pontos assertivos, tem o autorizo, tem o me comprometo. Sim, mas, gente, eu nunca vi isso. Aí eu falei assim, sabe, Raquel, uma das coisas que porque assim, trabalhar com criança é um negócio meio à parte, né? Porque o comprometimento tem que ser além da criança na terapia, tem que ser de todo o sistema familiar. E os pais têm que entender que eles têm que estar juntos na devolutiva, que eles têm que fazer processos de análise, que eles têm que, sabe, assim, eu tenho que estar afim, porque o meu filho vai ter uma questão e eu vou ter que resolver. Então, eles precisam entender que não é sobre a criança. E se eu não coloco isso muito claro, o meu trabalho que é ruim. Né? Você não deu jeito, eu trouxe meu filho aqui, você não fez nada. Agora o meu filho, antes ele aceitava tudo, agora ele fica perguntando por quê? Isso não faz parte, isso é um absurdo. Antes o meu filho fazia tudo o que eu queria, agora ele não faz mais porque ele resolveu achar que ele pode botar a roupa que ele quer. Porque ele pode, você pode dar opções, você pode canalizar, né? Mas você tá ali na terapia para ajudar o indivíduo. Não é para criar um robô para pai e para mãe. E aí eu falei, bom, contrato. Eu faço contrato com todos. Adulto, jovem adulto, pai, mãe e criança. A minha criança tem um contrato. E eu falo para minha criança, elas têm que chegar na sessão de terapia dela, ela tem que me pagar. Toda a sessão. E aí não importa se vai ser uma pedra, não me importa se vai ser um bonequinho, não me importa se... Teve ontem, a minha paciente chegou pra mim e falou assim, ai, tia, eu esqueci seu pagamento, me dá uma folha? Falei, te dou. Ela fez uma dobradura.
falou, esse é o seu pagamento hoje. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Aí ela falou assim, então, lembra da caixinha que eu fiz, que era uma dobradura de caixinha? Lembra da caixinha que eu fiz semana passada? Eu falei, lembro. É pra botar dentro da caixinha, que assim a gente vai fazendo uma caixinha de pagamento. Ai, que linda! Contrato, que eu aprendi na minha faculdade de Direito, porque pertence à minha vida. Isso. E aí eu falei, não, gente, as pessoas... Vai. As pessoas, elas têm que entender o comprometimento. E se hoje em dia eu vivo numa sociedade em que as pessoas estão pouco comprometidas, e se eu vivo num lugar onde eu preciso fazer com que a pessoa entenda que a sessão de análise, o comprometimento é dela, ela que tem que me dizer se ela vai vir. Ela que tem que me dizer o que está acontecendo. Ela que tem que falar, olha, eu tô com dificuldade, me ajuda nisso. Não sou eu que tenho que dizer faça, ou escolha, ou pense. Eu posso ajudar, eu posso fazer um caminho, eu posso, né, assim, dar uma modulada mínima, porque a suportabilidade do outro é do outro. Mas não sou eu que tenho que dizer, esteja aqui quarta-feira às 5 horas da tarde. Sou eu. Você que tem que me dizer qual é o seu horário. Você consegue? Sabe? É suficientemente bom? Esse valor que a gente está se comprometendo vai fazer com que você, em algum momento, pare a terapia? Como é que vai ser isso para você? Não sou eu. É óbvio que existe. E eu sei que isso é até uma parte muito doida minha, assim, né? Eu sei que existe um valor máximo e um valor mínimo. Mas, tá. Esse valor que eu tenho, esse valor que a gente tá fazendo juntos aqui, é um valor que você vai continuar? Porque aí eu faço o outro se comprometer. O outro tá... Não sou eu que tô dizendo, olha, minha consulta é tanto e você vai ter que vir aqui quarta-feira. É você que tá se comprometendo com a sua terapia, né? Então, isso eu aprendi porque em algum determinado momento eu estudei contratos na faculdade. E aí, fui uma péssima aluna, reprovei e fiz de novo. E, sério, eu tinha uma professora, inclusive, né, que ela nunca me veja, mas assim, eu tive uma professora que se não fosse o Breno me dar cola, eu não teria passado, nunca. Porque assim, eu tinha uma dificuldade enorme de entender contratos. Porque é muito difícil. Existe uma parte no Código Civil que você estuda contratos e as cláusulas, os dias, os não sei o que lá. É uma Jamais. Coisa meio doida. E aí eu falava assim, cara, que coisa louca. E foi exatamente isso que era o meu ponto muito difícil de desenvolvimento, de entendimento, que me fez hoje ter nos meus atendimentos uma postura diferente. Então, assim, eu vejo que quando a gente percebe que tudo pertence, que a gente pode tirar coisas daquilo que em algum momento a gente viveu, isso pode ser trazido para complementar aonde você está. E assim você vai fazendo sucessivamente na sua vida, né? Fala. Senão eu não vou deixar você falar, mas você sabe que eu vou viajando. Não, porque quando você falou, assim... Gente, eu não sou muito ligada a essa coisa dessas terapias mais espirituais e tal, enfim, essa coisa mais mística, né? Então, eu não conheço muito disso. Mas eu já ouvi falar muitas vezes, principalmente sobre constelação familiar. E aí, quando você falou sobre isso do trabalho, de você ter reconhecido a sua antiga graduação e tal, enfim, e até profissão, né? Você trabalhou um tempo, não como advogada, mas dentro da área do direito. Mas eu tenho um ponto que isso sempre me pega por ouvir muito falarem sobre isso, como eu falei, né? Cara, esse negócio de você honrar o seu passado e honrar seus pais, honrar pessoas que passaram na sua vida dentro da constelação. E pessoas que, dentro de consultório, e aí eu vou trazer um olhar mais meu de consultório, são pessoas que você escuta falar, pessoas contando histórias de abusos, de agressões físicas. Então, assim, que tipo de coisa é essa de honrar, de tipo, sabe assim, é o quê? É você ir perdoar a pessoa? Porque que, sabe assim, eu acho meio
pesado esse negócio de você perdoar uma pessoa, de você se sentir na obrigação de perdoar alguém que te fez mal, sendo que aquela pessoa nem reconhece que te fez mal, sabe? Eu acho uma coisa meio pesada, meio... Mas eu acho que essa pergunta é ótima, né? Muito Amando. É uma pergunta ótima. Muito ruim mesmo, isso pesa muito. Claro. Então, eu particularmente, né, e aí dentro da minha visão, dentro da minha forma de trabalho, dentro de todas as minhas coisas, né, eu não gosto de pensar que você é obrigado a perdoar ninguém, porque sinceramente eu não acho que essa coisa do perdoar ou não vai te levar a algum lugar, do você honrar aquilo, né? Porque essa coisa do honrar o passado sempre leva essa coisa muito mística, assim, e tal. E eu... Profundo, né? Tipo, a palavra do honrar é uma palavra pesada, sim, né? Sim. E aí, assim, cara, como é que você vai perdoar, às vezes, um pai que te abusou? Ou uma mãe que sabia que um parente te abusava e simplesmente não fazia nada. Então, assim, como é que você honra essa pessoa? Então, isso me pega muito e eu tenho um certo e sério bloqueio com essas questões desses tipos de terapia por conta dessas questões que trazem, sabe? E aí, às vezes, eu acabo achando que as explicações que se dão, assim, acabam sendo um pouco rasas. E eu sou a pessoa que eu gosto das explicações mais a fundos. E eu gosto de esmiuçar tudo. Então, assim, era isso que eu tava querendo saber, né? Aproveitar que temos uma consteladora pra gente saber. É claro. Até porque eu acho que a gente... É uma coisa que eu falei da última vez, né? E que eu acho que eu vou falar sempre. Eu acho que a gente só procura aquilo que a gente é capaz de lidar. Eu acho que as pessoas, às vezes, procuram um tarô ou uma constelação ou alguma coisa assim, uma acupuntura, alguma coisa, achando que uma sessão daquilo ali vai curar a sua vida. E que só aquilo ali já, resolvi minha vida. E não é isso. Não. Até os próprios elementos, né? Você tem que ir um por um, assim. Eu posso explicar a psicanálise dela da constelação, que eu acho interessante. Assim, a maior diferença da psicanálise para a constelação familiar que eu vejo hoje é que quando você trata algo desse perfil na sua consulta de análise, né, realmente aquele parente tem que ser, você simplesmente tem que passar por cima, né? Você lembra e aquilo dali, o objetivo é que não te cause dor. Sim. Esse é o objetivo da psicanálise de alguma forma. Então, ok, você vai falar sobre isso, você não vai esquecer. Acho que não é nem, desculpa ter te cortado, mas eu acho que não é nem que você não sinta mais dor, mas é que você aprenda a conviver com isso. Porque tem certas coisas que não vão parar de doer. Não, claro mas você aprende a lidar com isso. Eu vejo que, assim, o objetivo final que se espera é que você lembre, mas que cada vez doa menos. Acho que esse é um objetivo que você tem. Pode ser que nunca chegue. Pode ser. Mas, assim, se você tá levando aquilo ali na análise, é porque você precisa, de algum momento, aquilo dali, né, pelo menos cesse, ou sane, ou naquele momento pare, ou que você precise falar, ou você vai falar daquilo dali. E aí, de alguma forma, você fala daquilo, que já não se torna mais um fato inconsciente, ele vai para a consciência, e aí, indo para a consciência, teoricamente, você tem aquilo dali, e você tem a escolha de, ok, aconteceu, vamos falar disso, mas a gente vai chegar num objetivo, que é passar por cima disso. Então, ok, essa pessoa existiu na sua vida, maneiro, aconteceu e acabou, você não precisa estabelecer relação, nem nada, não. E aí, na constelação, na realidade, que é o que as pessoas, né, a Vivi vai falar muito melhor, talvez, né, porque ela tá bem mais dia a dia com isso, mas assim, as pessoas acham que tomar pai e mãe é amar o pai e mãe, gostar do pai e mãe, ficar com o pai e mãe, abraçar o pai e mãe, Eu já falo, você nem precisa amar, tá? Não! E aí, né, eu acho que é legal, depois, quando você fala, eu vou pegar os bonequinhos para que a gente entenda que honrar não é sobre isso. Porque o peso da palavra honrar é muito grande. Não, isso até bíblico, né? Honrai pai e mãe. Sim. E assim, na sociedade que a gente tem, que a gente vive, que é
onde o cristianismo é muito forte. Não, claro, Isso vem, assim, cara, vem esmagando a gente. É uma sociedade que endeusa pessoas que são pais e mães dos pais. Exatamente. É o que se espera. Tem gente que fala assim, não, eu tive filho para que cuidarem de mim na velhice. Né? É uma coisa horrível, né? Não é sobre isso. E é exatamente isso. Em primeiro lugar. Narcísico. Mas não é? Não é essa a nossa sociedade? É. E aí a gente vai lá pro campo da constelação e vê várias pessoas casadas com pai e com mãe, porque fala assim, eu não tenho ninguém, mas não vai ter, amor, porque você tá casada com a sua mãe, você não tem espaço para ter outra pessoa ali. Você ainda não cortou, né? É. Simbiose, o negócio ali tá presente. E aí, nesse campo que você perguntou, linda a sua pergunta, obrigada, porque é um dos lugares que eu jamais me questionei em todas as ferramentas pelas quais eu passava. Então, eu aprendi, por exemplo, quando eu fui estudar Ho'oponopono. É uma ferramenta que eu uso esporadicamente, mas é um conhecimento que fala sobre isso e fala sobre autorresponsabilidade. E aí você fala assim, peraí, como é que uma criança tem responsabilidade num abuso que sofreu? Aí ali você buga. E aí você vai discutir isso e vai buscar entender. Então, você não vai. Não é sobre perdão, na verdade. Né? A gente nem usa esse termo praticamente na constelação. É sobre, exatamente, você não permitir mais que essa pessoa continue te fazendo mal. Porque quando você está no lugar daquela dor, você ainda está naquele papel de vítima. Aquela pessoa ainda está ocupando um papel de algoz da sua vida. E eu conheço pessoas que têm a vida toda cagada. Porque ela sofreu um abuso na infância e ela não consegue se liberar da dor. Não é perdoar aquele cara, nem aquela mãe, né? Porque é exatamente esse o caso que você está me relatando, por exemplo. É aquela mãe que não ouviu a filha falar, tá acontecendo isso, né? E, gente, são inúmeros casos. Quando a gente trabalha com mulheres, quando a gente vai para uma roda de mulheres, quando vem o assunto abuso, a gente não tem noção de como quase todo mundo já foi abusada. Essa é a verdade. Eu acho que todas as mulheres. Em algum nível, pelo menos. Não necessariamente um estupro. Sim, mas não. O abuso aconteceu. Eu já mais fui, do que o estupro, né? Sim. E, assim, essa história, o principal no olhar da constelação é você chegar nesse lugar de você tomar a responsabilidade de, por exemplo, quando o abuso foi na infância, quem ficou com essa dor? Aquela criança. Então, até nesse olhar mais científico, psicológico, dentro da nossa psique, vai existir o papel daquela criança. Então, dentro do movimento da constelação, você vai olhar dentro das terapias com hipnose, hipnoterapia, e que são terapias que não é 100%. Mas que para algumas não pessoas... Nada é 100%. Não é, tudo bem? Não é. Vamos respirar. Calma. Respira. Não é 100%. Mas você vai ouvir relatos. Como você vai ouvir relato dentro de uma igreja de uma pessoa que reverteu um exame de HIV e está comprovado ali nos exames da pessoa. Então, tem muitas coisas além da nossa vã filosofia, né? Mas existem pessoas que vão transformar a vida com uma terapia dessas. Mas eu não prometo isso. Entendeu? Só que qual que é o objetivo? Qual que é o olhar? Não é você olhar para o estuprador e abraçar o estuprador. Jamais. Pode ser que alguém diga isso? Pode ser. Porque hoje em dia qualquer um pode dizer qualquer coisa. O que quiser. O mundo é livre demais. Mas não é sobre isso. É sobre você, por exemplo, nesse caso, ir lá, enquanto adulto, dentro de uma técnica da sua psique, você acolher essa criança ferida dentro de você cuidar dela, para que aquela dor vá se suavizando ao longo do tempo. São camadas. E aí hoje você trabalha isso no cacau, aí daqui a um tempo você vai trabalhar isso numa cura arqueturiana, daqui a um tempo você vai trabalhar não sei o quê. E aí a sua dor dói menos e a sua vida flui mais. Porque você vai saindo daquela posição de vítima. Não que você não tenha sido vítima naquele momento, você foi vítima de uma grande crueldade. Mas quando você vai para essas vertentes mais expandidas, você entende também que aquela criança é um espírito. Eu não consigo desvencilhar minha visão disso tudo do espiritual. Então, se eu sou uma terapeuta espiritual, acredito plenamente na reencarnação, eu entendo que aquele espírito estava como uma criança ali, existe uma história. Então, quando a gente abre o campo da constelação, nós já vimos juntas essa história do estupro. Existem alguns casos que aquela criança está honrando o sistema da mãe, da avó. E quantas vezes nós não honramos nossas mães, nossas avós, repetindo o mesmo padrão?
E ela repetiu o padrão do abuso. Então, ela precisa se libertar disso, porque senão ela vai continuar sendo abusada o resto da vida. Independente de qual vai ser o espaço. Porque às vezes vai ser no relacionamento, vai ser um chefe, vai ser o dinheiro no financeiro dela, onde ela cria uma instituição financeira para abusar dela a vida inteira. Entende? Então, não é sobre perdoar o estuprador. Jamais. Não. É sobre se desfazer dessa dor para que você saia desse lugar de vítima e isso pare de fazer mal para você. Porque, na realidade, eu acho que isso é uma visão muito interessante, sabe, Vivi? Que eu sempre levo muito nas minhas análises, principalmente nos meus atendimentos de psicanálise, quando eu tenho uma questão dessa, que é muito recorrente, as pessoas acham que não. Abuso é igual traição. Ninguém pode falar porque, sabe, assim, é a coisa mais imperdoável do mundo, sabe? Então, a pessoa chega lá na sessão, sou eu e você, afinal de contas, você não me conhece, eu posso falar o que eu quiser, e isso é importante. Ok. E aí, quando eu vejo que isso tá entrando nesse lugar em que eu mudo o meu abusador o tempo todo, ou seja, eu revivo o abuso 300 bilhões de vezes, eu chego num ponto de perguntar, o que você ganha com isso? Porque, na realidade, você tá revivendo, você já teve consciência, mas se você tá no seu lugar de vítima, alguma coisa você tá ganhando. Não importa se é positivo ou não. Não importa. Se é porque você tá chorando muito, se é porque você não quer se responsabilizar por algo, não importa. Importa que você tá ganhando alguma coisa. O que é? Porque se você tá revivendo o seu abuso a sua vida inteira tá bom, fui abusada criança, ruim, péssimo, ninguém tá dizendo que é bom, de forma nenhuma. Jamais. Mas aí você teve acesso a isso. Aí você tem um namorado que é abusador. Aí já é uma questão. Ai, mas a gente se apaixona e aí sai de um relacionamento abusivo é difícil. Verdade. Mas aí você tem um chefe abusador. Sua carteira assinada, ela não te prende a nada. Tem vários outros trabalhos. Aí você trocou de trabalho, mas aí agora você tem uma mulher que é sua chefe, que abusa. Tem alguma coisa ali que faz você reviver? Tem algo que você precisa ver? Tem um ganho naquilo dali quando você revive isso? Ainda que não seja um ganho positivo. Sim, né? Então, quando eu falo da constelação, nesse ponto, não é sobre você esquecer, passar por cima, mas é sobre você simplesmente, ok, sabe? Não foi legal. Eu honrar um pai que fez isso, uma mãe que fez isso. Ele fez isso, mas eu posso fazer algo de bom com a minha vida, que isso eu honro a minha vida. E no momento em que eu honro a minha vida, eu honro aqueles que me permitiram estar aqui. Que me permitiram que isso acontecesse comigo. Então, eu até coloquei aqui, que é bem interessante, isso aqui tá me faltando, os meus bonequinhos foram perdendo os pés, É, porque esse ponto que você trouxe é exatamente a outra polaridade, né, da parte da pergunta do pai e da mãe. Não é você honrar o pai, é você não permitir que aquele pai continue fazendo isso com a sua vida. Né? Então, quando você tem uma vida boa, quando você começa a prosperar, a caminhar, ter um relacionamento saudável, diferente do relacionamento que o seu pai tem com todas as mulheres, porque ele fez isso com você, ele é um abusador e essa é a postura dele diante da vida. Quando você faz algo de bom da sua vida, você automaticamente você tá honrando seu pai e sua mãe. E é sobre isso que é honrar pai e mãe. Fazer algo de bom com a sua vida. E não ficar ali se aproximando. Muito pelo contrário. Não precisa amar e muito menos estar próximo de pais tóxicos para você. Não, e de forma nenhuma. E eu acho que é interessante, né? Porque agora, apesar de um estudo ser muito mais profundo, é muito natural que você escute as coisas um pouco deturpadas, do tipo, mãe narcisista. Pai, a gente escuta muito agora isso. Tá na moda, né? Agora moda, todo mundo. Outro dia, uma mãe que eu fui fazer uma devolutiva, ela estava super sentida, porque a filha falou, você é narcisista! Eu falei, gente, se uma adolescente em algum momento não falar que a mãe é alguma coisa, algo tá errado ali. E então, assim, acho que as coisas, elas começaram a tomar também um lugar e um espaço, né, assim, que as pessoas, elas começaram a se perder nas nomenclaturas, o negócio ficou um pouco, né, mas não é sobre você verdadeiramente aceitar alguém que não seja saudável na sua vida, de forma nenhuma, mas é sobre você se restaurar e fazer algo de bom com você, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Uhum. Mas é aquela coisa do você tá sempre colocando doenças nas pessoas.
tem o nome certo, o nome técnico pra isso, que agora me fugiu. Mas, enfim, você tá sempre procurando colocar laudos, julgar laudos das pessoas. Então, enfim. E aí, agora tem essa coisa da mãe narcisista. E aí, essa coisa da mãe narcisista, não que não tenham. Tem. Existe. Mas não é algo tão comum assim. Só que aí a gente também cai no seguinte, do quanto a gente tá colocando mulheres que não negam a sua própria feminilidade e não se negam o desejo de um ser como mulher, para além do ser materno, como mulheres que são narcisistas. Sim. Então, assim, você tá... Às vezes, né, por conta dessa onda da mulher, tipo, a mulher que pensa em si. A mãe que, às vezes, deixa o filho, sei lá, uma mãe solo, por exemplo, que deixa o filho em casa e sai no final de semana e vai ter uma vida para além desse filho, porque depois que a mulher vira mãe, a mulher é mãe. Acabou. Não tem mais vida, a mulher não transa. Isso é o que, teoricamente, as pessoas isso é uma vertente dessa história. Isso é uma visão muito forte socialmente. A mulher não transa, a mulher não tem mais desejo Santa sexual, Maria, né? Não tem mais vontade de trabalhar, você só não pode reproduz crescer. e cuida e nutre. Não sabe nem como é que essa mulher veio engravidar, né? Como é que foi isso? O Espírito Santo, como é que aconteceu? E aí, a partir do momento que essa mulher, às vezes, está num relacionamento extremamente ruim, e ela acaba, por qualquer razão que seja, traindo esse marido, aí ela vira uma mulher narcisista, uma mãe narcisista. Então eu acho que isso vai puxando uns problemas, umas problematizações. E aí você falou de algo muito interessante, porque é como se a traição você não tivesse menor responsabilidade por isso. A gente não vai entrar muito nessa onda, a gente vai sair daqui hoje. Mas tudo na nossa vida existe uma responsabilidade sobre algo que acontece, que se acontece, né? E quando você olha para sua postura interna, que nada mais é o seu contato com a sua criança interior, né? E aí, se a gente vai falar assim, postura interna, o interno, o que foi? Por que eu não falo que eu faço psicanálise infantil? Porque toda psicanálise é infantil. Toda. Não tem uma psicanálise não infantil. Calma aí, eu vou fazer psicanálise com uma pessoa de 70 anos. Infantil. É onde que a gente então, vai, eu né? falo que eu faço análise em crianças. Crianças. Por isso que as questões da criança são questões do sistema. Né? Então, assim, quando você começa a perceber que você vai fazer um acesso ao seu infantil, né? Você começa a perceber que as atitudes que você toma exigem de você um senso crítico de responsabilidade. Acabou. E qual é? Não sei, eu não sei se você tá ganhando, se você tá perdendo. Não existe uma receita de bolo. Cada pessoa é uma pessoa, né? Não existe, estou sendo vítima porque eu tenho um ganho XYZ. Estou passando por isso porque XYZ. Traiu meu marido e... Não, mas existe uma responsabilidade. Estou numa relação que eu não consigo sair. É uma relação abusiva. Ok. Não sinto mais vontade. Tenho uma dependência financeira dele, mas não sou feliz. E quis fazer algo. Foi o que a gente falou da última vez, é uma escolha. Sim. A escolha que você suporta é a melhor escolha? Não sei, pra você é. Tá tudo certo. Eu Naquele momento, com aquele nível de consciência, de repente, depois em outro você vai momento... falar assim, foi a pior coisa que eu fiz, não porque ele não merecesse, mas porque me fez ficar mais tempo. Às vezes é isso, assim, no que essa mulher traiu, ela aliviou um pouco aquela dor, né? Ela aliviou um pouco a carência dela, de não ser maltratada com uma outra pessoa, e acaba que no final das contas, não tô julgando a traição não, acaba fazendo ela ficar mais tempo naquela relação. É claro, porque o que ela fez? Ela liberou um pouco. Naquele movimento que ela tem do prazer, ela se libera, então é como se ela se reestruturasse um pouquinho, dá uma abastecida e volta lá. Volta. Mas aí que tá, o ponto que eu tô querendo trazer é esse, essa mulher, ela não podia se sentir insatisfeita e ter esse momento de descarga. Sem ser mal vista e até taxada como uma mulher que, sei lá, às vezes, uma mulher que tá reclamando muito da relação, tá chorando muito, tá falando muito, mas por ter uma dependência, às vezes, financeira e emocional, ou às vezes uma dependência só emocional ou só financeira, acaba sendo taxada uma borderline. Então, é esse ponto que as pessoas estão colocando muitas doenças psicossomáticas, psicossomáticas não é a palavra certa, mas as pessoas estão jogando muito, rotulando muito, colocando muito laudo
nos outros. Então, assim, cara, isso é um problema seríssimo. E, geralmente, esse problema, ele recai mais sobre as mulheres. Você não ouve pai narcisista. Quantas pessoas você vê falando sobre o pai abandona, narcisista? Eu nunca se usou esse termo. Ai, meu pai é narcisista. Gente, eu sinceramente, eu nunca ouvi falar. Verdade. Agora, a mulher não. Isso recai muito sobre a mulher. E aí, é uma coisa que a gente tava conversando antes de vir gravar, né? A gente tava falando sobre a questão da mulher ter esse primeiro passo pra grande mudança. Que naturalmente é o que mais é comum você perceber. Que, né, eu me lembro até de você, Vivi, que você que acaba, né, de alguma forma, quando você faz isso, quando você conta, você que acabou levando bastante isso para sua família. Eu me lembro que você fez esses, né, em alguns parênteses, né, o quanto que a sua mudança também se levou para, né, de alguma forma, você levou o seu conhecimento, a sua prática, né? Eu me lembro da primeira constelação que vocês fizeram, assim, né? Que você mostrou foto pra gente. Porque, assim, e eu vejo que apesar das pessoas acharem, teoricamente, isso um machismo ou qualquer coisa, existe uma verdade. A mulher, ela nutre porque ela nutre. Por que ela nutre? Simples. Se a mulher fica grávida, quem nutre você 9 meses? Acabou. Se for para eu te responder isso, a mulher nutre... É uma característica energética do feminino. Né? Então, assim, de alguma forma, a gente também tem que levar alguns pontos, assim, em consideração. Em momento nenhum, eu tô dizendo que a gente tem que romantizar a mulher estar nesse lugar. Mas a mulher, dentro dessas características, que nem todas, na verdade, assim, eu tô falando, é realmente a questão do feminino. Se você chegar e perceber, a própria mulher, ela tem, esse feminino, ele tem a capacidade de levar essa nutrição para o sistema. Não é só uma questão de responsabilidade. Tem homens que têm o seu campo feminino muito maior. Sim, era isso que eu ia... Era esse Entendeu? ponto que eu ia trazer e tá agora. tudo bem. O que é muito mais difícil. Porque você está falando de uma consciência ancestral. Mas né? E quando a gente pensa nessa consciência ancestral, é exatamente tudo isso que está no inconsciente coletivo, que traz isso à tona. Só que quando a gente vai e fala para essa mulher, e trabalha essa mulher, para ela se... até o termo batido, mas assim, para ela se empoderar, ela vai ligar para tudo isso que eu estou dizendo dela. Entende? Essa mulher, quando ela tá fortalecida emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, ela não tá nem aí pro que estão dizendo. É o fato de eu pegar, abrir meu Instagram com uma capa de bruxa e um caldeirão. E vai ter gente que vai falar que eu sou do demônio, vai ter gente que vai falar que eu sou maluca. Mas essa sou eu. Se você não quiser ver, a rede social é isso aqui, ó. Passa pro lado, irmã. Não me segue. Essa é a Viviane. E para isso... a gente tem que fazer muita terapia. É isso que essa mulher precisa de terapia, porque a sociedade vai fazer isso. Ponto. Essa mulher, aí cada mulher dessa que se liberta, ela inspira outras a se libertarem. Exato. Porque ao mesmo tempo que vai ter gente que vai me odiar vendo isso no meu Instagram, vai ter gente que vai falar assim, gente, como eu já ouvi, eu tô indo todo domingo à missa presa no armário, porque a minha família é católica, eu não consigo dizer pra minha mãe que eu não sou. E com quase 50 anos consagrando a ayahuasca escondido da família. Entendeu? Então, assim, quando a gente fortalece uma mulher e quando principalmente, a gente se torna essa mulher. A melhor forma é a gente se tornar essa mulher livre. Eu sou mãe, eu saio, eu vou pro samba, eu vou pro centro espírita, eu faço o que eu quiser. Eu tenho 2 filhos. E minha filha, com 9 meses, ficava com a minha mãe pra ir pra farra. Com o meu marido. Porque nós somos farristas. Entendeu? Então, assim, ser essa mulher forte e como terapeutas, levar essas mulheres a isso. E exige muito autoconhecimento. Porque, assim, é um ponto que é muito interessante. E foi o que a gente disse, a gente só leva o outro onde a gente já foi. Você precisa se conhecer muito, né? E quando você, inclusive, vai ver... e aí é um termo muito... até muito polêmico, e eu não tenho nem muito essa questão de... né? Não tenho nem esse lugar de fala, na verdade. Mas quando você vai ver esses empoderamentos das mulheres negras, você vê que normalmente são mulheres muito fortes. Porque elas têm que ser. Você entende? Sim. Você tem que ser muito... Porque a sua autoestima, ela tem que bombar pra você passar por cima, senão vão passar por cima de você. E aí é essa mulher que liberta todas as outras. Mas aí que tá, tem essa... Quando você fala sobre essa questão da energia, né? Mas isso que eu tô trazendo, gente, é
são coisas que eu vejo muito de outras pessoas que dizem fazer um trabalho parecido, que, né, pelo que você está trazendo, são nomenclaturas parecidas, mas trabalhos diferentes, visões diferentes, enfim. E aí, você pega muito... Nossa, teve até aquela mulher que acho que estava fingindo que estava num podcast, e ela estava falando que homem não varre casa nem... Não, o dela, no caso. O meu... Não varre não, pra você ver onde vai parar essas coisas. Não Inclusive, varre, eu sou a mulher que quase não varre a casa. E aí, essa coisa da energia feminina e da energia masculina. E aí entra essa questão de, tipo assim, a mulher que é feminina, ela tem isso, ela faz aquilo, e você tem que entrar em contato com a sua energia feminina. Gente, mas acho que antes da gente pensar sobre isso, é importante a gente entender e se localizar. E aí, a coisa que vocês falam, né, de entender o seu local. Né, seu lugar. Isso, seu lugar, isso aí. Onde você tá, é capaz dessa mulher ter esse contato com essa tal energia feminina, ou essa mulher não consegue? Mas aí é suportabilidade. Né? E é o trabalho que ela vai fazendo e vai avançando. A vida inteira. Porque ela tem... Até onde ela todo quer, mundo pelo tem menos. feminino e masculino. E o grande desafio nessa encarnação de todo mundo é equilibrar essas duas energias. Porque as duas são muito importantes e necessárias. Nenhuma pode se sobrepor à outra. Se você ficar só no seu feminino, você vai ficar ali no canto sentindo. E não vai fazer nada. Com a mão na barriga, e meditando. É. E você não vai pra vida. A gente precisa do nosso masculino. Mas também, quando eu já estive nesse lugar. O lugar da mulher que tá muito no masculino é o lugar da mulher que vai ter um burnout. É o lugar da mulher que trabalha demais. É o lugar da mulher que não consegue ter um relacionamento saudável. E estar em contato com a energia feminina não é fazer unha, não é fazer cabelo. Gente, não é esse estereótipo. É o seu feminino. O que é feminino pra você? Entende? E essa energia é intrínseca, não é isso. Eu sou vaidosa. Mas eu poderia estar com a cabeça raspada e até mesmo sendo heterossexual, e até a pessoa que é trans, ela tem essa energia feminina dentro dela. É o feminino dentro dela. Não é o feminino para o mundo e com estereótipo. Tudo isso que você está falando são os estereótipos da sociedade. E a gente vai ter que cada vez mais se libertar deles. Sim, isso. Porque eles vão continuar existindo. Só que, assim, são questões que eu achei até muito interessante trazer você aqui, justamente por isso. Porque a Natália, ela tem super essa vivência e tal, enfim. Como ela falou, né? Ela traz a constelação, a visão pros atendimentos e tal, e eu sou muito afastada disso, e o que eu tenho de conhecimento sobre é muito o que vem alta para a internet. O que a gente vê são essas pessoas reforçando esses estereótipos que eu acho extremamente perigosos. Sim. Muito, E assim, é importante que a gente comece a se desprender deles, de alguma forma. E entender que nós somos esse feminino e esse masculino partindo de um princípio básico, pai e mãe. A gente é constituído por isso. E eles têm funções necessárias na nossa vida. Nem que seja só porque o meu pai, naquele momento, esteve com a minha mãe. E óvulo e um espermatozoide, nem que seja isso. Que é importantíssimo. Porque se não fosse, você não estaria aqui. Né? A grande questão é que as pessoas, elas vão, assim, sabe, criando um negócio. Qual foi, acho que uma das maiores questões sobre a constelação familiar, sobre Bert Hellinger? Um cara machista, um cara doido, como é que você fala isso? Como é que você fala de um abusador? Como é que o abusado tem responsabilidade? Gente, de onde as pessoas tiraram? Simples, se você começar a tirar de uma vertente, inclusive biológica, você só existe porque o seu pai e sua mãe te fizeram. E acabou. E isso é o necessário e suficiente para você fazer algo de muito bom da sua vida. Se você vai escolher não fazer porque você foi abandonada, porque você não lida bem com o fato de você ter sido adotada, ou porque você teve um abuso, aí é uma outra história. Mas dizer que o seu pai e sua mãe não têm importâncias biológicas na sua vida, não tem como. Biologicamente, tem. E assim, Zé Fininha. E eu falo isso para todo mundo. Constelação familiar é igual ET. Você pode não acreditar. Existe. Não, e outra coisa, são leis universais. São leis universais. E você, quando você começa a conhecer, você só vai encaixar os teus pacientes naquela ali.
é esse o desequilíbrio que fulano tá. Não vai ser uma coisa assim, agora eu vou estudar um caso. Não, é na vida de todo mundo. São leis universais. A gente conhecendo ou não, é igual à gravidade. É igual à gravidade. Melhor do que ET. Porque ET, você acha que existe, mas vai ter gente que vai jurar por Deus que não. Agora, a gravidade é inquestionável. São leis universais. A lei da atração, a lei do retorno. Do pertencimento. E aí vem o pertencimento, a hierarquia, entendeu? E aí a hierarquia não é um sobre o outro, é uma ordem, porque hierarquia ou ordem. A ordem fica uma palavra mais... Melhor, né? Né? Porque a linguística importa muito. A linguística faz toda a diferença. Demais. Né? Para poder as pessoas entenderem o que a gente está querendo dizer. Sim. E é ótimo, porque quando a gente já está há muito tempo nessa caminhada, e eu, por exemplo, eu sou meio ET. Porque assim, eu não vejo TV. Como eu só sigo dessas coisas malucas, esses questionamentos que você está trazendo já não aparecem no meu Instagram, porque é algoritmo. Isso aí, não é magia, é tecnologia. Então, eu, às vezes, perco um pouco o contato com isso. E, às vezes, eu nem me lembro que isso está acontecendo, porque aquilo não faz parte do meu mundo mais. Mesmo porque eu cada vez mais tô sendo eu. Tanto que a minha mãe fala, eu já nem tento mais entender o que ela está fazendo. Minha madrinha perguntou pra minha mãe, mas o que a Viviane está fazendo, afinal de contas? Minha mãe, eu não faço ideia, mas deixa ela lá, porque não tem quando como. eu entender o que ela tá fazendo agora, eu já tô fazendo outra coisa. É o sentido que você achou pra sua vida. E tô indo. Acho que é mais que o sentido, né, também, é um propósito, porque quando você ajuda outras pessoas, você cria um propósito, né? Porque, assim, de certa forma, o sentido, ele tá muito mais relacionado com você, né? Tipo, isso é um sentido pra mim. Mas quando você leva esse movimento para outras pessoas, isso se torna um propósito, né? De você também conseguir ajudar outras pessoas, fazer outras pessoas chegarem nesse nível de encontrei um sentido. Né? Acho que... E se encontrar, né? Poder ser encontrei você. Encontrei um sentido, você. sou eu. E isso é tão... Eu acho que cada vez é mais difícil a gente entender o quanto que seguir a nossa vida. Isso é uma das coisas que eu até coloquei, né? E fiz um vídeo. Ser feliz na infelicidade do outro. As pessoas ainda não sabem fazer isso. Porque parece que a sua felicidade, ela sempre tem que ser gerada sob a felicidade de uma outra pessoa. Tipo, minha mãe tá feliz, então eu tenho que estar feliz. Minha mãe tá infeliz, então eu tenho que estar infeliz. A sociedade está passando por um momento muito ruim, então eu tenho... A quantidade de pessoas que eu peguei no meu consultório, nessa terceira guerra que a gente está passando, que levaram isso de verdade para as suas vidas, pessoas... É uma coisa assim, é surreal. E aí, não é porque eu não sou empática, porque eu acho horrível o que está acontecendo, mas é uma questão do seguinte, eu posso ser feliz. É muito ruim o que está acontecendo. Sim. Ninguém está dizendo que é bom, eu não estou de maneira nenhuma. Não, é péssimo. Mas por que eu não me permito ser feliz, ainda que existam outras pessoas que estão passando por um momento muito crítico de infelicidade? Sabe? Então, assim, isso são pontos que a gente tem que começar a desenvolver na nossa vida, sabe? E eu pelo menos, né, vejo dessa forma. E é uma grande dificuldade na minha vida, né? Cada vez... Aí eu vou trazer uma questão até pessoal, né? Assim, viver feliz na infelicidade da minha mãe é um destroço pra mim, ainda. Pode ser que seja pra sempre, pode ser que um dia mude, mas todas as vezes que eu vejo a minha mãe com as frases da Iena, porque aquilo dali me derruba. Que eu falo, gente, em nome do Senhor Jesus, você ainda tá... Aí eu saio do meu lugar. Aí eu falo, Senhor, me ajuda, eu não posso. Aí agora eu saio de perto. Hoje de manhã, minha mãe começou com a frase de hiena. Eu falei, gente, são 5 horas da manhã, minha mãe já tá com a frase de hiena. Eu falei, gente, não é possível. A pessoa respirou hiena, não tem condição. Aí eu fiz minha tapioca e eu moro numa vila. Fui pro lado de fora da vila, botei aqui, ó, a paz do mundo, aquela música. Aí comecei a escutar aqui a música. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe continuou do jeito dela e eu falei, cara, eu não vou. É o direito dela. Eu estou indo pro meu podcast hoje, entendeu? Estou indo gravar, fazer a ascensão na minha vida, entendeu? Eu não posso me conectar com isso. Isso é dela. Cara, mas isso é muito difícil. Isso, pra mim... E é um exercício, né? Igual a academia. A gente não vai entrar hoje e ter o Mundo Graciane. Não tem Talvez você nunca nem tenha, porque né? Você vai contar, você vai comer o que ela come, você vai...
né? Eu não vou, eu não quero. E aí, mas você tem que trilhar esse caminho, né? E é todo dia. E tá sempre te provando. No final de semana passada, meus pais foram lá pra casa, e aí depois teve uma confusão com meu irmão, e eu fiquei lá bem no meu lugarzinho. Tu ficou? Porque eu ainda tenho um probleminha. Eu fiquei assim, quietinha, assim, no meu lugar. Aí meu pai desabafou comigo, eu falei, pai, eu espero que vocês fiquem bem. Eu não vou me meter naquele Eu não vou pegar o telefone e mandar mensagem pra mim. Por que você fez isso com a minha mãe? Por que você... Tomar a dor do outro, né? Não, eu sempre fui essa. Eu sempre fui aquela que os meus pais me ligavam, tudo era Viviane. Tudo era Viviane. Era tipo, eu com, sei lá, 15 anos decidindo compra e venda de apartamento. Eu tinha um ganho nisso. É um poder. É claro. Mas depois vem o peso, vem a cobrança. Você entendendo que aquilo não faz mais sentido pra você. Entendeu? Não, eu ainda não posso dizer que de vez em quando eu saio do meu lugar assim, ferozmente. Sim. Mas você namora com a sua mãe. Acho que quando você não mora mais é bem mais fácil. Pode ser. Porque assim, às vezes eu falo, gente... E o pior que assim, como você acessou a sua consciência, é imediato, né? Você faz aquilo dali, putz, que merda. Senhor, por que eu fiz? Nossa, errei de novo. Aí você faz de novo, putz, que... Porque, de alguma forma, como você tem o acesso à consciência e você sabe que aquilo dali você poderia ter feito de uma outra forma e você fez, então o negócio é diferente. É interessante, né? Porque a grande questão da nossa vida é a seguinte, enquanto você não está sentindo algo, é que é ruim. Se o seu paciente chega lá e fala, não, eu tô ótimo, não tenho nenhum problema com a minha mãe, nenhum problema com ninguém, tá aqui por quê? Né? Então, assim, no momento em que você se questiona, no momento em que você enxerga que você tem um problema, aí você tá num direcionamento. E ainda que você faça 300 milhões de vezes, você vai, putz. Então, assim, eu ainda saio muito. Com os meus amigos, então, eu vivo sendo mãe dos meus amigos. Aí eu paro. Aí eu, não posso. E isso é um problema para mim muito grande. Porque, assim, exatamente, eu tenho um ganho. Mas não é, esquece, não é para ser assim, né? Então, eu acho que são esses os pontos que a gente tem que começar a se questionar, né? Por que eu tô aqui? O que eu ganho com isso? De que forma eu posso seguir a minha vida e o meu destino, né? E esse lugar de força é esse lugar da minha vida, né? E não sei, assim, eu tenho muito essa percepção, inclusive na clínica, que eu levo pra clínica isso, assim. Não é psicanálise. Se chama do que você quiser, amor. Tá tudo bem. Chama do que você quiser, assim. E você disse algo, sabe, Vivi, que eu achei bem legal, né? As palavras, os significados das palavras, elas têm um poder muito grande ainda na nossa sociedade. Mas, de alguma forma, eu também acho que essa questão é porque a gente deturpa o significado das palavras. E até nessa questão da constelação, eu estava ouvindo uma consteladora bem experiente falando também sobre os erros de tradução do que foi escrito por ele, né? Porque ele era alemão. Então, de um idioma para outro, você tem... É que nem você querer pegar alguma coisa em inglês. Se você traduzir um livro em inglês, não vai ter palavra saudade. Se tiver, você adaptou, você não traduziu. Então, ansiedade, saudade. A Bíblia, tantos e tantos, né? Se a gente falar da Bíblia, que se você pegar uma Bíblia... é totalmente diferente. Sim, a cultura ela vai influenciar diretamente na linguagem. Isso não tem pra onde correr. Não, e Bert, ele era, né? Ele desencarnou recentemente. Não tem aí, sei lá, uns 5, 6 anos? Né? Acho que até menos. O Bert, quando ele tem uma construção de história, ele desencarna já com 90 e blaus anos, ou seja, né? Alemão, o alemão ele é muito firme, forte, grosseiro, estúpido. As primeiras constelações, estúpido assim, né? Nesse jeito. Totalmente diferente da gente, culturalmente falando. Culturalmente. Quando você pega e ele, né, nessa questão, né, de todo desenvolvimento, vou ser padre, vou para outros lugares, vou acessar outras culturas, ele volta carregado muito desse movimento cultural que ele faz, porque ele diz, eu não criei as constelações, de alguma forma elas já existiam, eu tive a oportunidade de ver e criar uma filosofia, fazer de alguma forma... É como se fosse uma decodificação, né? Exato. Allan Kardec, eu vejo muito nesse lugar. É verdade, ele simplesmente fez a filosofia, né? Ele foi... Essa é uma palavra ótima, né? Decodificando toda a filosofia sistêmica. Só que se você pegar as primeiras constelações de Bert, é uma doideira.
Assim, doideira. Tem no YouTube. O cara, assim, levanta, desce. Não é... Assim, constelação que hoje a gente demora 3 horas pra fazer, o cara faz em 3 minutos. Tem noção? Aí você me diz, hoje, né, que primeiro que as pessoas sentam pra fazer uma constelação familiar, que o problema, 99% das vezes, não é o problema. A pessoa vai constelar, sei lá, quero constelar a minha relação amorosa. Amor, vai aparecer 300 bilhões de coisas e às vezes a sua relação amorosa nunca aparece. Aí você fica ali. Já fiquei 3 horas em constelações, 4 horas mesmo, fazendo a constelação. Aí você fica ali, não sei o que lá, não sei o que, nunca vai aparecer aquilo dali, porque a questão não é aquela. O cara fazia em 3 minutos. Tipo assim, não entendeu? Volta na próxima. É igual reencarnação também. Não aprendeu? Não tem problema não. Volta na próxima. E aí você fala assim, gente, as coisas foram se ajustando, inclusive para nossa cultura. Porque se você pegar uma constelação, provavelmente lá na outra galera, do jeito que eles são mais práticos, talvez não leve o tempo, ou leve, mas assim, tô dizendo que também vai se ajustando conforme as necessidades que você vive, que você percebe, né? Talvez, assim, eu vejo que o europeu, ele é muito prático. Se você for, ou inclusive nos Estados Unidos, por que lá a vertente maior é a Gestalt ou o behaviorismo? Fácil. Agora, amor, você vai pegar a psicanálise e o cara vai falar assim, chega, em nome do Senhor, 20 anos fazendo isso aqui? Tem condição. Então, você também vai moldando as coisas conforme a necessidade do próprio meio, né? Conforme o desenvolvimento e característica do próprio meio. E a evolução da humanidade também, né? Tem tanta coisa que influencia. Não, total, mas assim, de forma prática, né? Falando assim, né? De forma crua, eu vejo muito que é isso. E se você parar para pensar, essa questão também cultural do brasileiro, né? Muito família, né? Nós somos muito família, nós queremos... Aí você vê assim, né? Porque a pessoa que não prospera, e aí você deve pegar, né? Por causa das terapeutas, muitas vezes. Porque eu quero muito ganhar um dinheiro para comprar um carro para minha mãe. Porque eu quero muito dar certo na minha vida, porque eu quero reformar o apartamento do meu pai. Amor, então esquece, você não vai ganhar dinheiro, porque a vida é sua, se você não tá preocupado com a tua vida, esquece. E aí, assim, você vai... Mas por quê? Existe a questão cultural. Eu tive um filho para cuidar de mim. Aí você escuta isso a vida inteira. Eu escutei da minha mãe, escuta até... Eu tive uma filha que eu queria que fosse minha amiga. Aí eu falei, mãe, então tinha que ter ficado na amiga. Na amiga aqui, ó. Deu um probleminha aqui no meio do caminho. Então, assim, a gente vai percebendo que tem essas questões culturais também e que te colocam nesse lugar, né? Ai, minha mãe... Queria que eu fosse amiga dela, eu não sou amiga dela, eu não conto tudo pra ela. Ai, que merda que eu sou. Né? E não é bem assim. E talvez sejam situações que você vai mudando a cultura e você vai vendo que não existe. Estados Unidos, 17, 18 anos, você vai pro... Eu ia citar esse exemplo agora. É totalmente inaceitável um adulto morar com os pais lá. É um sinal de fracasso. E aqui, né? Ai, meu Deus, 23, 25, tá indo embora, meu Deus. Né? Tem a síndrome do ninho vazio. Que é desenvolvido justamente por isso. Que se você vai lá pra galera, gente, amor, ó, passou numa faculdade? Não passou? Vai ser garçonete, vai dar seu jeito. E é assim. Então, eu também acredito que a própria estrutura, ela vai se modificando conforme as necessidades. E nós ainda estamos, e temos essa cultura, estamos nessa necessidade ainda muito familiar. E assim, puxando a sardinha aqui para minha viagem, a gente, espiritualmente falando, a gente também está no meio de uma transição planetária. É verdade, a gente vai para regeneração. A gente, de um planeta de provas e expiações, vai para um planeta de regeneração. Então, tá todo mundo doido, porque tá todo mundo tendo que encarar as suas sombras, as suas dores, tá tudo vindo à tona. Quem não tá fazendo terapia tá doido, quem tá fazendo terapia tá doido também, mas tá tentando sair da doideira. Entendeu? Mas assim, tá todo mundo doido, e o caminho daqui pra frente vai ser esse. E não tem jeito, é regeneração, e essa questão, né?
você vai passar por isso. Aí você vai escolher se você vai passar ou você vai passar por cima de você. É mais ou menos assim que tá Porque acontecendo. E aí, né, falando uma questão espiritual, isso não é que bíblica, espiritual, espiritismo, todo mundo tá falando isso de algum jeito. Todo mundo foi avisado de alguma forma que a gente ia passar por uma transição planetária. Ponto. Você vai lá na Bíblia, tem lá... Jesus está voltando. Jesus está voltando a 300 bilhões de vezes, né? Mas assim, você vai lá ler, tá voltando. Aí você vai lá no kardecismo, aí Chico Xavier falou, vamos ter uma terceira guerra se nós não nos ajeitarmos até não sei o quê. Aí você vai lá para a questão dos outros planetas, aí você vai estudar e você vai ver que o Pleiadiano lá virou e falou assim, olha, você vai ter uma guerra XYZ. Né? Porque... E a pandemia? Então. E aí você começa a perceber que cada um dentro do que acredita, avisado está sendo. E a gente vai passando pelas situações e a gente tem escolhas de passar melhor ou de não, né? E de aceitar algumas coisas ou não aceitar. E eu vejo que, assim, quanto mais a gente faz o esforço de viver a nossa vida e fazer o que faz sentido pra gente, mais as coisas ficam fáceis, assim. Ou pelo menos menos difíceis, não sei, né? Acho que é muito por esse caminho. Eu falo assim, não é que você vai deixar de ter desafios, mas você vai passar com muito mais firmeza. Você vai estar ali naquele lugar de quando estiver muito ruim, você vai pedir ajuda. Você vai ter os seus próprios recursos com a sua espiritualidade, com o seu emocional, com o seu mental. Entendeu? Você vai ter essa sabedoria de agora é o momento que eu não tô dando conta, eu vou precisar de alguém sim, porque não existe nada de errado nisso. E vai ter esse momento, não, peraí, aqui tá dando pra me resgatar. Aqui tá dando pra eu parar e eu no meu caso, assim, eu vou consagrar meu cacau, vou tirar minhas cartas, entendi o que isso quis me dizer e tal. Entendeu? Tô desenvolvendo uma autonomia. Mas não vai deixar de ter desafio, tá encarnado. Planeta Terra, terceira dimensão. No dia que você parar de ter desafio, é como se você tivesse zerado a vida. Você não precisa nem mais. Acender, aí você. Exato. Aí você esquece, né? Enquanto você tiver coisas para você melhorar enquanto pessoa, né? E isso é interessante, né? Assim, vou tentar, que a gente já passou a beça. Enquanto a gente não perceber também que essas ascensões, elas exigem que a gente ande com pessoas, ou que as pessoas que andem com a gente tenham minimamente, assim, esse movimento. Por quê? Depois que você entra nesse portal, a parada vai ficando muito louca, assim. E se você tá com uma pessoa que não tá disposta, qualquer pessoa, amigo, marido, namorado, colega de trabalho, você vai percebendo que você não faz parte do meio. E aí você vai se distanciando. Talvez a palavra não é se despedindo. E isso também é muito... É uma desconexão natural. Natural. Para de ressoar, né? E aí você também tem que perceber... E é por isso que eu acredito que levar a terapia para casa é importante. E para as suas relações, por isso que eu às vezes faço essas coisas, né? Vambora, vamos conhecer. Não gostei, tudo bem, mas vamos conhecer. Por quê? Porque se você vai se distanciando para algo e a pessoa ela vai ficando naquele lugar, daqui a pouco ela não tá ressoando, amor. Você tá falando uma parada muito doida, você tá num lugar muito doido e a pessoa tá parada ali. É que nem quando você faz uma constelação e aí você vê que várias coisas mudam na sua constelação, mas às vezes sua mãe tá no mesmo lugar. E vai ficar. E é você que tem que ir. E acabou. Entendeu? Vai ficar. Ela vai ficar naquele lugar de sofrimento, de dor. É uma questão dela. Você pode mudar você no seu campo, mas você vai fazer 10 vezes a pessoa vai estar ali. Por quê? Porque sim. A gente tinha uma colega, quer dizer, a gente tem, minha amiga, né, Carlin, que ela, você lembra disso? Ela passou 9, sem sacanagem, o curso tinha, sei lá, 10 meses. Ela passou 10 meses, aí depois a gente teve um outro curso. Aí tudo o quê? Foi o de bonecos. Ela ficou 10 meses constelando a mesma coisa. E dava a mesma coisa. Aí ela virava e falava assim, mas eu já tentei, eu já mudei. Amor. Não, ela falava, mas tá a mesma coisa. Aí eu assim, Carlin, sabe o que acontece? Não tem como. Tem coisas que vão ficar ali. E não dependem de você. Aí a pessoa, mas gente, de novo deu meu... Aí a gente foi pro constelação de bonecos. Ela falou, alguma coisa vai mudar. Deu a mesma coisa. Ela conseguiu escolher a mesma cor, do mesmo boneco, do mesmo jeito. E eu falei assim, gente, por que isso? E você tá parado ali
E você vai ter que mudar alguma coisa sobre você ou entender que o outro não vai mudar. Tem uma professora minha, né, de holística, que fala assim, quando você muda, quem tá do seu lado ou muda ou se muda. É isso. É isso. Ou muda ou se muda. Gostei. E é verdade. E você tem que entender que você vai se despedir de muitas pessoas. A gente acabou de se despedir de um grande amigo, né? E isso é muito difícil. Eu sou taurina, eu confesso que pra mim dói ainda. Não, pra mim... Eu tô vendo o negócio... Não, e quando você... Tem que ficar aqui com quartzo rosa, sabe? É difícil. Porque pra mim não é fácil, Quando eu fui me despedir do primeiro lugar que eu trabalhei com terapia, a primeira clínica, me doeu, assim, e olha que eu tava fazendo uma escolha profissional muito melhor, assim, mas me doeu num ponto que eu falo, eu não tenho absolutamente, eu não encaixei ali, mas nada contra ninguém que trabalha ali, muito pelo contrário, eu adoro as pessoas, são pessoas super legais, mas não falam a mesma língua que eu. E eu tenho que entender que não rola. Sabe? Então eu falo, converso, mando WhatsApp. Porque se você não entender, você vai ficar agarrada lá. E aí... Não vai evoluir. Você que não evolui, porque pra eles tá bom. Não é sobre a evolução deles. Tipo, vamos, gente, vamos pensar em coisas diferentes. Não são obrigados. Se eu quero pensar coisas diferentes, ok, eu quero. Tem um lugar pra isso. Tem. Bom, eu ficaria horas. Eu fiz até aqui, falei, nossa, vamos fazer mas, 1 milhão e meio de cartas. Mas vamos tentar pelo menos responder as caixinhas. São só... Você abriu as caixinhas? Não, você não abriu? Eu abri. Eu tô perguntando se você abriu. Eu compartilhei. Deixa eu ver se veio. E aí, né? Eu tenho aqui umas caixinhas. Vê que você vê de um lado e eu... E é interessante, né? Porque as pessoas acham que não tem estudo, né? Que a parte de tarô não existe estudo. Eu acho que a gente vai precisar fazer só algumas. Só 2, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos... Tira assim, ó, os 2, vai. Não, já sei, vou empurrar a pema pra você. Escolhe roda assim pro lado. Não, escolhe, tipo um sorteio. Tchá! Ó, vamos fazer assim, são 8. A gente faz de todos. De 1 a 8. Ah, boa. Só pra gente fazer aqui. Depois Isso, a gente faz todos. Fechou. 4. Ó. Deixa eu ver aqui. Que aí eu leio melhor a pergunta. Vou falar a data de nascimento, né? 13/9/83. Você tira a carta e eu leio aqui? Então tá. né? Posso gravar aqui também com o celular? Pode. 13. Deixa você. Peraí. É mais fácil, que eu tenho que achar aqui. Achei. Só confirmar. Cadê o 13? Isso. Aí como é que funciona, né? Só para as pessoas também entenderem como é que funciona. Isso daqui é uma forma que se tem da data do seu aniversário ser muito mais importante do que verdadeiramente você coloca. Então, esse aqui é um livro que demonstra as suas necessidades de desenvolvimento nessa vida, como agora você tem que desenvolver, mas baseado no que você em algum momento, em alguma outra encarnação teve de signo, teve de prova, né? Então, vamos lá. Dia 13. Descrição de uma pessoa. Ó, um modo não tão fixo e intelectual de ver a vida pode trazer problemas, porque nem sempre funciona no campo do amor. No entanto, o karma deles nessa área não é particularmente ruim. Precisa de uma pessoa que, em primeiro lugar, seja uma amiga e que lhe dê certa liberdade para ser o que é. Quando consegue isso, é fiel, devotado. Os homens dessa carta são excelentes amantes e as mulheres são ótimas companheiras. Peraí. Foi? Foi. Deixa eu salvar, que depois eu vou tampar o nomezinho dela. E aí, aqui também é legal, ó. Peraí, deixa eu só salvar aqui, que aí o próximo eu filmo, depois eu encaixo tudo. Ah, tá.
E é interessante que aí ele fala, né? Ele faz de todos os... Primeiro ele vai traçando. E depois ele fala quais são os desafios que ele precisa lidar. Então, seria assim, é comum precisarem lidar com um problema de saúde ou de uma pessoa amada. Ou então eles são problemas, ou então eles têm esse problema e isso pode afetar nos seus relacionamentos. Na maioria dos casos, as doenças são de fundo emocional causado por assuntos amorosos ou familiares. E aí isso é bem interessante. Tem outras formas de fazer a cabala também, que seria a forma numerológica, né? E através do número você consegue detectar. Mas esse daqui eu acho bem legal porque ele fala do seu desafio. Do seu desafio. E não somente, né, da questão da numerologia. Não, tá, já foi aqui. Aí, você pode filmar para mim, por favor? Botar em vídeo. Ela perguntou que energia que tem no local onde ela trabalha. Então, vamos ver que deusa vai vir aqui. Esse aqui é o oráculo das deusas. Aqui saiu o Zumi, riso. Uma energia de diversão. Não sei se você está com dúvida, se tem alguma energia pesada, mas se saiu essa deusa, não. E que você também deve dispersar as suas dúvidas e focar mais na alegria, no riso, na leveza, encarar isso tudo aí, que eu sei que tem alguma coisa aí por trás dessa sua pergunta. Então, que você deve encarar isso com muito mais leveza. Essa é a mensagem que vem para você. Muito bom, né? Que às vezes a gente tá no trabalho, a gente acha que algo de errado tá acontecendo e não tá, né? É interessante isso. E aí, vamos lá. Para uma frase sistêmica. Eu aceito e agradeço tudo que aconteceu, pois me trouxe até aqui. Ou seja, deve ser muito mais uma questão dela do que propriamente do trabalho, olha. A cartinha sistêmica que saiu. Muito legal. Próximo. Vamos lá, mais um número. Eu, de novo? De 1 a 8. Você não tá vendo, você... 7. Peraí. Aqui. Vamos tentar entender que data é essa. Ah, tá. 30/5/73. Vamos lá. 30/1973. Essa é outra forma. Quando você tira aqui, olha, quando você faz a soma dos números, e aí ele vai dar um determinado número. Nesse caso é o 10. Aí você pega ali pra mim, os arcanos maiores, quer dizer, esses aí. Isso. Deixa eu ver aqui se ela me respondeu. Ah, tá. É porque ela tem uma pergunta. Ah, tem uma pergunta também. Aí você vai nos arcanos maiores e vê que, na realidade, dentro dessa numerologia, a força dela é do eremita, na verdade. E aí, você vai vendo as características do arcano e você vai entendendo as tarefas e como que ele lida com a vida dele. Então, aqui, olha, como é que é o eremita? É um velho sábio com grande introspecção, ligado ao autoconhecimento, e isso é uma verdade. Quem vive com esse número, ele percebe que ele precisa de mais... Calma aí, o número dela é 9 ou 10? Só pro... 10. É 10? 2008 que deu, né? Deu 2008, então não é não. Roda da fortuna. Falei, ué, será que... Eu falei, não é possível. Deu 9? Então vamos lá, roda da fortuna. Aí, e é bem interessante, quem tem a roda da fortuna é meu namorado. Ele vive assim, né? É uma roda, e né? ela perguntou sobre o financeiro. Ah, então aí, ó, quando a gente tem esse número que é esse arcano maior da roda da fortuna, a gente entende que a gente está sempre em começos e recomeços, é o tempo todo, né? Mas naturalmente ele sempre está ligado a autorrealização, fortunas inesperadas, uma pessoa extremamente criativa, mudança, tem umas subidas e descidas da vida que são normais e ações que não necessariamente são controladas. Aí qual é a grande questão da pessoa lidar com isso? A grande tarefa é que ele tem que abrir a existência dele, ele tem que confiar mais nele e deixar de querer controlar tudo. Porque se tem os altos e baixos da vida, significa que você não tem controle sobre absolutamente nada. Então a sua maior questão de vida é não ter controle. Isso é uma coisa doida, né? E aí qual é o risco que a pessoa tem? Pessimismo, ficar na mesma situação
e o fato do controle estagnar. Você não consegue. Então, existem essas duas formas de você tirar. Existem muitas outras, né, na realidade, mas essas são as duas formas que eu trabalho que tem aí um resultado. O que eu senti de trazer para ela? Eu senti de trazer um conselho da espiritualidade, de como que é, porque ela pediu assim, eu vou ter um renascer financeiro? Vai. Se ela é da roda da fortuna, ela vai passar a vida inteira tendo. Já captei sua mensagem. Então, qual que é o conselho que a espiritualidade traz para ela agora, para ela conseguir, dentro desse desafio que ela está passando, né, renascer financeiramente e ter uma energia de manutenção também, né? Porque não é porque ela tem essa energia que ela está fadada a isso o tempo todo. É o desafio dela, não é isso? Ver se eu entendi certo. E aí, vamos lá. E aqui saiu Nut Mistério, que é exatamente se abrir ao mistério. Quer dizer, mais uma vez, você mergulhar nos mistérios e sair do controle. Porque mergulhar no mistério é exatamente o oposto de estar no controle, né? Que é tudo que a Nath já trouxe. Então, um convite para que você mergulhe no mistério. E aí eu complemento com quais são os mistérios que a espiritualidade tem trazido para você e que você está se negando a olhar ou que você está deixando de lado. Preste atenção nisso, porque eu sinto que é por aí que tem um caminho de desenvolvimento para você. Muito bom. Vou tirar só uma cartinha para ela. Eu afirmo agora para o meu coração, paz, amor e gratidão. Acho que está linkado com tudo, né? Acho que a roda da fortuna, o mistério e o quanto que a gente precisa largar, né, esse controle para viver esse movimento de paz, de amor, de gratidão e da certeza de que coisas boas elas vão acontecer. Né? E que esses altos e baixos é o que, na realidade, é o que, de alguma forma, nos estabelece. Porque a vida ela é dinâmica, a vida ela é dessa forma, ela não é, né? Linear. Exato. Lindo. É isso, gente. Vamos só tirar uma, então, para quem está assistindo a gente, de uma forma geral? Acho que é legal, né? Qual que você quer? Vai tirar uma daí, uma daqui, uma deusa? Vamos tirar, só para as pessoas que estão assistindo a gente. Qual seria, de repente, um recado, assim, sabe? Dos nossos movimentos, dos nossos próximos, de tudo isso que a gente trouxe. Qual seria, de repente, como que vai ressoar em cada um? Óbvio que vai ser diferente, mas qual seria um bom caminho, né? Acho que é legal. E a gente está aí nesse momento já caminhando para o final do ano, né? E um novo ano se aproxima, então qual que é aí a consciência diante de tudo que a gente trouxe que veio para você, que é para você realmente se desenvolver, fluir nela, né? Avançar nisso aí. Boa ideia, gostei também. E aqui veio Bloodwood, traição. E o que essa deusa traz de muita consciência? A pergunta que é assim, ferrenha dela. Aonde você está se traindo? Então, deixe de se trair. Tudo que a gente conversou aqui, aquela energia que a gente falou muito sobre ser você mesma. É saber dizer não para o outro para dizer sim para si. Então, esse vai ser o momento que você vai se defrontar com isso. E provavelmente, quando a gente foi falando aqui, você foi se identificando e vem essa pergunta para você, sim, matadora. Aonde que você está se traindo? E é um convite para você deixar de se trair e ser mais você. Incrível, hein? Gente, eu adoro. Ai, Vivi, você vai ter que vir de novo. Vamos fazer um dia só de jogo. Vamos! Nós vamos responder todas as outras caixinhas, tá? A gente fica aqui, a gente responde todas as outras. É porque não dava. A gente já explodiu o horário. Agradecemos muito. Eu nem joguei os sprayzinhos nos tarôs, nem deu tempo. A gente vai deixar para uma próxima vez. E assim, mostrar de alguma forma para todos vocês que essa é a nossa ideia. A ideia é de que tudo se complementa de alguma forma e que a gente pode escolher várias maneiras de ficar bem, né? E acho que essa é o grande podcast, né? Você pode ser feliz independente de como é que você vai fazer, de que forma vai ser, aonde você vai encontrar, de que forma você vai se encontrar, você vai se achar, o que você suporta, mas você vai encontrar caminhos
possíveis, caminhos bons, caminhos que façam sentido, que te levem num lugar de felicidade, da felicidade que você busca. Foi um prazer. Você. Não, eu tava aqui pensando sobre... Nossa, tem spray de tarô. Tem, fui eu que fiz. Gente, fui eu que fiz spray. Você lembra disso? Lembro. Eu que inventei os sprays de tarô. Não tava dando aquela viajada. Bom, acho que é isso. É realmente ver, né? Entender o que se procura, entender que não é fácil. Existir não é fácil. Resolver as questões que implicam existir não são rápidas, não são fáceis, e elas vão existir enquanto existirmos. Então... E a gente vai resolvendo conforme vai acontecendo, conforme né? Dá, Mas conforme a gente suporta. Mas eu acho que esse recado final do Vivi foi muito importante, porque esse é o lugar de você começar a se perguntar, né? O que eu estou ganhando com isso? Por que eu estou me traindo dessa forma? E no que eu posso melhorar, né? Acho que ficou assim esse final, né? Para que eu encontre, então, esse bem, né? Que fazendo esse link com o nome, né? Da nossa empresa. Então é isso, foi um prazer. Nossa terceira convidada já está confirmada para semana que vem, terça-feira, às 8 horas. Ela vai estar aqui, se bem que a gente nem passa no ao vivo, então não mas ela vai estar aqui, a nossa próxima convidada, nossa terceira convidada, Renata. Nossa professora. Foi nossa professora. Hoje ela também está com novas estratégias nessa parte de constelação familiar. Ela trabalha muito mais atualmente, né, com os atendimentos individuais, e ela traz assim uma visão bem interessante também do feminino, né, dessa busca aí do feminino e do masculino, e como que o masculino ressoa na energia feminina, e enfim, né, essa grande questão que a gente enfrenta hoje em dia, que é da mulher com 1000 coisas para eu fazer, afogada no trabalho, que foi algo que a gente trouxe aqui. E aí ela vai trazer outras dinâmicas, outras formas da gente conhecer, da gente se reequilibrar. Uma pessoa incrível, né? Assim, não tem, né? Renata é uma pessoa incrível, ela é mais calma, né? Ela passa das coisas com mais tranquilidade, então acho que também vai ser bem legal. E foi um prazer. Beijinhos. Beijinhos e até a próxima.